bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde discutimos as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Juliana e emoções, quando não são expressadas, podem ser engolidas de outras formas. Olha o caralho! A indireta que ela tá dando. Boa! Muito boa. Já tava pensando desde ontem à noite. Caraca. Meu nome é Fernando e eu preciso saber que eu fiz pelo menos uma coisa certa na minha vida. Olha. Essa foi foda mesmo. A pergunta é: qual foi a coisa certa que você fez? Ainda tô tentando descobrir. Meu nome é Rafael e tudo em excesso é doença. Então, hoje, seguindo a nossa tendência de falar e trazer uma crítica... Que bom que a gente fala, né? Se a gente tivesse um podcast... Deixa eu terminar de falar! Um podcast em Libras. Pô, seria da hora, velho. Ninguém ouve nada, né? Mas pode ser... Pode ser podcast em vídeo, que nem a gente faz no YouTube. Nossa! Gente, que uma ideia inovadora. Vamos publicar o primeiro podcast em áudio, um podcast em livro. 1h30 sem som. A gente tem que ter uma transcrição. Mas você não ouvindo. Mas aí pode vibrar. Tipo, deixa vibrando diferente, entendeu? Tipo, ele vai ouvindo pela vibração. Então, no episódio de hoje, a gente vai fazer uma crítica e, na verdade, debater um pouquinho também sobre o filme A Baleia, The Whale, que ganhou o Oscar de melhor ator principal. Brendan Fraser, o eterno Rick O'Connell da Múmia. Maravilhoso. Ou Jorge Rei da Floresta. Ou Jorge Rei da Floresta. Exato. Ele teve todo um percurso, né, de... Puta, a gente podia fazer um episódio só sobre o Brendan Fraser, ele induz do Hollywood, por causa da tanto de merda que aconteceu na vida dele. Então, aconteceram várias merdas, eu não tô sabendo, porque eu sempre tô por fora dessas coisas. Mas a grande questão é, esse foi o filme, o comeback dele, né? Foi o comeback e um puta comeback, né? E que Voltou com o comeback Oscar. maravilhoso, que já voltou levando a estatueta. Não, eu adorei os Oscars desse ano. Foi bem bom. Foi muito legal. Foi bem inédito, assim. Teve menos velho branco, né? Assim, os Velho Branco estavam apresentando Sempre. o Oscar, porque sempre tem. Mas os prêmios... Eu acho que, assim, o único filme que não merecia nenhuma estatueta e ganhou foi Pantera Negra, porque Pantera Negra tá uma bosta. E... Mas noite figurino, uma coisa assim, não foi uma coisa... Ganhou de figurino, mas ainda assim, os figurinos da... Era legalzinho. eu acho que os figurinos do Todo Lugar o tempo todo eram muito melhor. Ao mesmo tempo é muito melhor. Mas tem um desafio de produção. Mas, enfim. Enfim, voltando, a gente vai, na verdade, fazer, então, uma discussão sobre o filme A Baleia. E por que eles decidiram fazer desse filme, além de ter ganhado o Oscar, é porque os dois ficam me zoando que eu tenho problemas com gente acima do peso. Então, estamos aqui para debater Não, sobre a gente isso. decidiu fazer sobre esse filme porque é um filme Maravilhoso. marcante, maravilhoso, da A24, o estúdio que tá revolucionando a indústria do cinema só com projetos maneiros. E ganhou um Oscar. Não tem nada a ver com o mundo, não gira em torno de você. Tá. O nome é Juliana, não é Sol. Mas porque também, né, o diretor maravilhoso, todos os filmes são muito bons. Exato. Tirando o Pra quem não sabe, o diretor do Baleia foi quem fez Cisne Negro, foi quem Fez fez Mãe, é um exato. filme de terror, né, o Mother. Eu ainda não vi esse filme. Fez Pi também, o Pi dele é Pi é muito bom. muito bom. Eu não sabia que era dele Então, o também. Pi não é o do menino do tigre, tá? Não é do Menino Tigre, é um outro que é pai do número 3,14. 3,14. É muito bom É esse de filme. terror? Suspensezinho, É, né? todo Eu filme acho dele é que meio eu suspense. vi esse, então. Eu achei bom mesmo. Eu lembro por cima disso. Enfim, Mas vamos lá, porque qual foi a impressão geral do filme pra vocês? primeiro de tudo, se vocês querem assistir, não querem tomar spoiler, pare agora e vá assistir. Passado. Então, primeiro de tudo, vamos dar uma sinopse rápida sobre o filme. Que tal? Juliana, dá sinopse, por favor. Eu segurei aqui, ó. Por favor, Juliana, conta pra gente como é que é o filme. Não, o filme, na verdade, vai se passar sobre... Eu nem chamaria de um processo de adoecimento, né? Mas um estágio final de adoecimento de um personagem, que é o personagem principal, o Charlie. E o Charlie, ele é um obeso mórbido. E, na verdade, ele tem várias relações ali muito problemáticas. E a gente vai descobrindo ao longo do filme
várias tramas. É aquele filme Cebola, sabe? Então você vai descobrindo várias tramas por dentro. Assim. Tipo, Shrek tem camadas. Então, na verdade, vai mostrar o estágio final de adoecimento dele. Então, se você ainda quer assistir e não quer tomar spoiler, de novo, essa é a hora, porque no final ele morre. Então, isso é um ponto muito importante. Você não acha que ele morre? Que não morre? Não, tá. não, calma, eu achei que ele tinha sido abduzido. Ele voa? Exato. Ele foi levado Você pelo. acha que ele morre? Você não tá entendendo? Vai ter uma baleia 2 no espaço. Fiquei um pouco confusa, mas ele morre. Então são os estágios finais do adoecimento dessa pessoa, né? Que é um obeso mórbido. A gente não sabe há quanto tempo ele é obeso, mas pelo que se apresenta, ele já faz alguns bons anos que ele vem. Acho que ele foi, pelo que mostra no filme, ele sempre foi acima do peso. Mas depois de certos eventos é que a coisa ficou fora de controle. Exato. Mas ele não... Porque tem até a foto dele, né? Não era alto, meu Deus. É porque ele é alto pra cacete, né? Então a gente exato. perde meio que a proporção aí, porque ele é muito gigante. Sim. E aí você vê que uma coisa interessante, acho que vale ressaltar, é o quanto que ele dá um jeito de fingir ser funcional. Então ele dá aula, né, de escrita, e ele não aparece nunca na câmera, então ele dá um jeito de não aparecer. Calma. Deixa ela dar sinopse, a gente discute, Fernando. Ele dá um jeito de não aparecer na câmera e etc, mas ele continua trabalhando. Então, teoricamente, assim, se você for olhar o Social Security, ele tá suave. Então é uma pessoa que tá trabalhando, é uma pessoa que consome, tá tudo certo. Entende? Só que é só uma aparência bem casquinha fina, assim, de tudo certo. Então isso eu achei um ponto interessante, de tipo, ele trabalha, e quando ele pede a comida, ele nunca aparece lá, mas ele sempre conversa com o cara de longe. Então isso eu achei algo, o quanto que ele vai modificando pra manter essa aparência, sabe? E basicamente acho que essa é uma sinopse ok. Tá. Por que finge ser funcional? Porque Você já chegou com a voadora, né, Fernando? Tá bom, vamos. Por que você acha que ele finge ser funcional? Eu Porque concordo aí com que essa tá. Por que ele finge ser funcional? Ele não faz os relacionamentos. Ele tem um relacionamento importante, que é a cunhada dele, né? Liz. Ex-cunhada dele. Cunhada, né? Ninguém não tem É que morte não chegou na a divórcio, casar, né? né? É que, então, a família não aceitava, também tem várias questões aí. Mas a cunhada dele é o único relacionamento que eu nem chamaria de saudável. Porque eu acho que... Com ela? Eu não chamaria de saudável porque existe uma codependência muito interessante entre os dois. E que isso é algo muito importante quando a gente tá falando de casos de obesidade mórbida. Porque normalmente a gente sempre tem um que a gente chama de facilitador. Que é o relacionamento facilitador, que é aquela pessoa que vai dando a comida sempre que pede e ok. E ela é muito interessante porque é baseado na culpa. Então ela mantém esse relacionamento com ele porque foi a pessoa que o irmão dela se apaixonou, a pessoa que o irmão dela amava, e o irmão dela se suicidou, né? E aí ela vê o sofrimento dele e vai se compadecendo desse sofrimento porque ela também sofre. Que era o relacionamento mais próximo da família, era ela com o irmão. Eu acho que a gente tá pulando umas etapas. Calma lá. Então vamos lá. O filme começa com o Charlie, que é o nosso protagonista. Ele é um professor de redação. De técnica de Isso, redação, de técnicas de redação. E ele tá dando aula, né? Ele dá aula pra universidade, pra aulas de literatura na universidade. E aí ele dá sempre essa aula nesse modelo online, com a câmera desligada. Fala que a câmera quebrou, enfim. E aí a gente vê o iniciozinho do dia a dia dele, né? Então ele termina de dar aula, ele assiste um pornozão, e chega a enfermeira. Não, mas peraí, no pornozão já tem um problema. Não, no pornô a gente percebe que ele é homossexual. Tipo... Esse é o problema? Não é um problema. Ofendeu outra minoria. Não é um problema, mas é uma coisa que a gente aprende sobre o personagem a partir dessa cena, entende? Porque parece meio gratuito a forma como aquilo é colocado. Num primeiro momento, quando eu assisti, eu fiquei tipo, mas pra que ter essa cena? Só que é a cena que dá o tom da sexualidade do participante. Do participante não, do personagem. É show do Truman aqui. Aqueles mortais. Versão estendida, exato, versão empática. Mas...
dá então o tom sobre a sexualidade do Charlie. E aí a gente aprende que ele é homossexual. Depois a gente conhece a Liz, que é a enfermeira. Chega o missionário primeiro, que ele começa Verdade, a chega o missionário primeiro. E aí, nisso que ele termina tudo... Ah, é verdade, que aí ele tem uma palpitação, né? Ele tem um episódio de palpitação. Uma arritmia, né? É, uma arritmia ali. Então ele começa a sentir uma certa dor no peito, um princípio de infarto. E aí a gente percebe uma coisa super interessante sobre ele, que é... Ele tá passando por tudo isso, ele quer ler um texto, né? Ele quer ler uma redação, e ele fica lendo, repetindo aquilo pra ele. É aquilo que ele usa pra se acalmar. Então chega o missionário fica tipo, não... E eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, que eu acho que é legal a gente discutir. Que o missionário chega, tenta ajudar e fica... Você não quer que eu chame a ambulância? Você não quer que eu chame a ambulância? Você precisa ir pro hospital, você precisa ir pro hospital. E ele bate na tecla. Não vou pro hospital, não chama a ambulância, não chama ninguém. Liga pra minha amiga, que é ela que cuida de mim, e lê esse texto pra mim. Só isso que eu preciso. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Qual que foi a primeira sensação que vocês tiveram quando você viu o cara achando que ia morrer, sendo a primeira reação dele ler um texto? O que vocês acharam desse texto, naquele momento? Sem saber o que significava, sem saber quem escreveu? Então, a princípio, eu fiquei tentando... Primeira coisa que eu pensei é... o texto de algum aluno. E aí ele pede pra ler como uma forma dele desfocar da dor e tentar focar naquele texto. Eu achei que ele tava corrigindo o texto de alguém naquele momento. Entende? A primeira coisa que eu achei foi... é um texto de algum aluno que ele tava lendo antes de ver o pornozão. E aí, tipo... quer voltar pra aquilo pra tentar raciocinar, entende? Aí se acalmar. Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Que eu achei uma estratégia meio estranha, né? E aí eu fiquei tipo, Nossa, não, eu tive um raciocínio muito clínico nessa hora, porque ele tem esse episódio logo depois que ele se masturba, né? E aí eu pensei, putz, provavelmente por causa da condição dele, a pressão sanguínea dele foi lá pro espaço, e isso é uma técnica de meio que de respiração pra ele baixar o batimento cardíaco dele e tentar estabilizar, porque né, o corpo muda quando você ejacula, enfim. Então eu pensei que fosse isso, meio que uma técnica chegou de... a ejacular? Porque pra mim acho que ele tem... Chegou, acho que chegou sim. Mas eu interpretei meio como isso, como uma espécie de técnica de respiração, mas, tipo, é aquilo, bem forçada, porque a condição dele com o que ele tava tendo, né, uma arritmia, só a técnica de respiração talvez não fosse resolver. Nossa, eu vi numa situação tão grave, que em nenhum momento passou pela minha cabeça que ele saberia alguma técnica de controle de respiração para diminuição de batimento cardíaco, etc. Para mim, eu senti que ele percebeu que ia morrer ali, que ele tinha uma grande chance de morrer ali, e ele pegou um texto que era muito importante para ele. Aí eu não sabia dizer se foi ele que escreveu aquilo, então era algo catártico, talvez, no processo de escrita, ou se era de alguém que escreveu um texto para ele. Porque sempre quando a gente vai morrer, eu acho isso muito interessante, no sentido de... eu já ouvi aulas de pessoas que faziam cuidado paliativo de pessoas com câncer ou idosos em casos terminais. E eles sempre me falavam qual era o discurso dessas pessoas quando estavam no leito de morte, né? Então, beleza, você tá ali na maca, deitado, você sabe que sua condição não tem mais o que ser feito, tentar diminuir as dores o máximo possível, e a morte ela é iminente e a qualquer momento. Eles nunca vão falar de queria ter trabalhado mais um pouco, queria ter comprado um outro carro. Eles sempre vão vincular a algo que lembre redundante. Eles vão sempre buscar algo que lembre o afeto, né? Que é um vínculo importante. Então, eles, obviamente, não eram um cara que não percebia a condição dele, que não percebia o adoecimento dele. Então, naquele momento, pra mim, foi isso. O que me faz... Qual é o maior vínculo que eu tenho, sabe? Tipo, nesse momento aqui, que eu posso ter acesso a esse texto. Tanto que antes do texto ele tenta ligar pra amiga dele, né? Só que o celular cai e ele não consegue pegar. Aí ele vai pro texto. Tipo, morri, sabe? Eu não tive essa noção de que, tipo, ele tinha entendido que aquilo era um presságio de morte, assim, que ele tava no bico do corvo. Pra mim era, tipo... No bico do corvo. Pra mim era, tipo... Ele teve arritmia e ele tava, tipo, desesperado pra fazer passar. Entende? A primeira coisa que eu pensei é ele tá desesperado pra fazer isso passar. E não de, tipo, ele tá fazendo o vínculo dele... Pode ser, o filme não mostra. Mas eu estranhei justamente porque foi uma cena onde, tipo, ele pegou aquilo, começou a ler o texto, mas eu pensei, cara,
Ele devia tomar algum remédio, pelo menos, sabe? Tipo, não quero ir pro hospital, tudo bem, tem gente doida que não gosta de ir pro hospital. Então, toma um remédio pra pressão, estabiliza na hora, sabe? Então, eu parei no gente não gosta de hospital. Mas, porque a iminência da morte dele, o que o filme todo vai mostrar é o quanto ele quer morrer. Sabe, ele não tá nem aí se ele vai viver ou não. Exato. Então, tanto que eu acho muito engraçado que saiu um meme na internet, né, no finalzinho desse mês aí, falando, porque como é que era? Era o Coringa, o Breaking Bad e Baleia, eram 3 filmes que não existiriam se tivesse SUS nos Estados Unidos. Aí eu falo, tipo, cara, Breaking Bad e Coringa tudo bem, mas Baleia ia acontecer exatamente da mesma forma, porque não é que ele não tinha suporte ou acesso ao hospital, ele tinha, ele podia fazer o que ele quisesse. Então, mas a argumentação era muito caro. Então, mas ele tinha dinheiro. Então, mas ele tinha esse dinheiro porque ele não ia pro hospital. Não, eu sei. Porque entre a própria vida e cuidar da filha. Mas é isso, tipo, ele não ia... Ele queria ser punido. Pensa que se tivesse um sistema de saúde pública, ele não ia ligar. Então, ele não ia entrar no sistema da mesma forma. Eu acho que são variáveis que podem influenciar, sim. Tipo, pode diminuir a probabilidade dele ficar daquela forma. Se ele tivesse um sistema SUS funcional, ele provavelmente não chegaria no nível que ele chegou, porque você tem o Nossa, minha filha, território. Chegaria super. Não, você Chegaria tem um acompanhamento do território. Juliana, chegaria tem super. gente que bate na porta. 2 dias depois não, essa semana, quando vocês estavam falando que tava vendo o filme, passou no Jornal da Globo de manhã o caso de uma mulher lá em Ribeirão Preto que já tá com, tipo, 260 quilos e não consegue a bariátrica pelo SUS. Por isso que eu falei, Tipo, o sistema não tem. SUS funciona. Não ia rolar. Não, Mesmo que rolar fosse alguém se bater fosse. na porta, tipo, ia atender e falar, não quero ir pro hospital. E aí? Vai fazer o quê? Ou quando você tem alguém, o agente da comunidade, ele é muito lindo, porque ele vai tentar fazer o trabalho de várias formas. Então ele vai tentar te alcançar de várias formas. Então você não quer ir pro hospital? Beleza. Posso chamar o médico aqui? Não, não pode. O que você acha de tomar esse remédio? Não. Tipo, o agente comunitário pra mim, a linha de frente mais linda do SUS que existe. Porque o agente comunitário, ele dá o seu jeito, ele é da comunidade, ele conhece todo mundo que tá ali. Então, tipo, isso é muito fantástico. Por isso que eu falei, um sistema do SUS funcional, que tivesse investimento, porque o Brasil, por mais que tenha um SUS lindo e maravilhoso, ele é completamente escateado. Eu acho que o único cuidado que ele ia topar ia ser cuidado paliativo, porque ele queria morrer. Talvez, mas aí, por exemplo, o agente comunitário provavelmente ia tentar encaminhar um psicólogo ali. Ele ia fazer... O agente comunitário, ele ia pensando assim, o mundo do sonho do SUS. Então, no ideal que não existe em lugar nenhum, né? Porque lugar nenhum. Mas, por isso que eu falei, um SUS funcional seria isso. É isso, tipo, Coringa e Breaking Bad eu dou o braço a torcer. Realmente, seria um problema social que não existiria se tivesse o mínimo de sistema de saúde. Sim. Mas o caso dele... Não. Mesmo com um sistema bom de saúde, ainda assim, talvez não alcançasse. E aí, o texto, né? E a gente conhece o Thomas, que é um missionário. É nomezinho de crente, né? Nunca conheci um crente chamado Thomas. Nossa, é muito nome de crente, não sei porquê. Será que é o nome bíblico de alguém, só que em inglês? Tomás. Tomás, é? Pode ser. E é engraçado aqui o quanto ele vai trazer aquela argumentação de que Deus levou ele ali por alguma razão, né? Tipo, nossa, eu apareci na sua porta sem planejar. No momento que você precisava. No momento que você precisava pra te salvar. Então, tipo, é algum chamado, né? É um propósito divino, sei lá o quê. Nessa hora, me deu um negocinho assim, né? Que vocês sabem que eu tenho problema com esse tipo de religiosidade, né? Ai, porque apareci por um propósito. Eu falo, para de caçar propósito, velho. Tipo, para! O cara ficou nessa tecla. Tipo, Mas, não, eu apareci Juliana, por um não é o que propósito, todo mundo porque faz, Deus caçar me deu. propósito na vida? Caçar propósito na vida, sim. Esse foi o propósito dele. Esse foi o dele, E aquilo é uma situação que valida o propósito. Você pode não gostar do propósito do cara, mas... tipo você quando não seu quer- paciente melhora e você acha que o seu propósito é ser psicóloga? Não entendi. Quando seu paciente melhora de alguma coisa, você fala, olha, Então, eu deveria ser essa psicólogo. validação. É a mesma coisa, é a mesma Tipo, validação. ele tinha uma fé e aparecer naquele momento e ajudar alguém que ele realmente ajudou é uma comprovação do propósito dele. Então, E aí... Eu achei interessante a forma que... Porque o Charlie, tipo... Ele pergunta pro Thomas, né? De onde você veio, qual a sua igreja, por que você tá aqui e tal. A New New Life. Life. E
Depois a gente entende o background do Charlie com essa igreja, mas nesse primeiro momento, apesar de tudo, ele foi super, tipo... Ele acolheu o cara, sabe? Tipo, não, conversa aqui, beleza, te ajuda. Beleza, obrigado pela sua ajuda, tchau, sabe? Ele podia ter tido uma reação completamente diferente, que seria justificada até dada a história de vida dele. Não teve. É porque eu sinto que o Charlie, o filme inteiro, ele tenta ser aquilo que ninguém foi pra ele, sabe? E aquilo que ninguém era. E o que ele exige de todo mundo é, caralho, seja sincero. Sim. Sabe? Todo mundo me olha com repulsa e fala, não tenho nojo nenhum. Tanto que tem aquela parte que ele vai insistindo com o Thomas. Calma. É lindo. Vamos Não, na mas cronologia. é porque se a gente porque vai isso só de conecta, forma cronológica, fica meio chato, porque a gente tá sobre um tema e não fala do tema. Tipo, mas é nesse sentido de o quanto vai martelando, até tipo, fala, não, eu tenho nojo de você, e pra ele tá tudo bem, tipo. Mas fala, seja sincero. mas seja sincero, e é o que eu exijo de todo mundo. Até da filha, tipo, mano, escreve com sinceridade. Não, da turma, dos alunos, né, que eu achava fenomenal isso, que ele sempre falava, gente, não escrevam o que eu quero, o que vocês acham que eu quero ler, sabe? Escrevam o que vocês realmente estão pensando, o que vocês realmente estão sentindo. E ele vai batendo nessa tecla o filme todo, sabe? Pô, escreve alguma coisa, tipo, do coração, assim, nem que seja 3 linhas. E isso é um tema total do filme, né? Então, é porque eu acho que o filme, ele entre aspas, brinca, né? Brincar, mas ele mexe com o preconceito. Não, com preconceito em geral. Tipo, primeiro título, A Baleia. Você tem um cara gordo ali, sabe? Tipo, e aí você pensa, tá chamando o cara de baleia, né? Mas aí automaticamente fala, não pode ser isso. Mas tá mexendo com essas exato. questões. E quando chega lá, não, a baleia é do Moby Dick, né? Não tá falando dele em si. Não, mas tem uma metáfora toda aí do bagulho. E aí você tem outra coisa que o diretor faz maravilhoso. Porque quando começou o filme eu falei pro Rafa, mano, é quadrado, né? E aí eu quero propósito. Você curta a imagem pra ter uma sensação de que ele ocupa ainda mais espaço. Não, e pra ser claustrofóbico, né? Porque o filme brinca muito com isso, de que, tipo, ele tem uma casa que se a gente tira ele e olha pra casa e arruma o lugar, ela é espaçosa. Pô, tem 3 quartos, sabe? Cozinha é muito grande, é uma casa confortável. Mas pelo enquadramento da cena e pela maquiagem que foi feita, pela posição das câmeras, você fica claustrofóbico fechado, naquele lugar, você percebe que, tipo, cara, ele não consegue andar no corredor da própria casa, sabe? Pra entrar no quarto ele não entra. Então, ele vai mexendo com esse desconforto e com preconceitos também, né? Então essa questão da sinceridade é muito do quanto a gente sente uma aversão ou algo negativo e finge que não. Né? Então é toda hora martelando nisso, né? E eles fazem questão de ser... Porque eu lembro de ter visto algumas críticas falando que meio que mostrou a pessoa obesa de uma forma pejorativa, de uma forma nojenta. Tipo, tinha algumas pessoas criticando isso como se fosse um exagero, mas é o propósito, né? A gente vê daquela forma, né? É como se ele quisesse mostrar visualmente o que a pessoa sente ao ver, sabe? E eu acho que essa é uma grande questão dessa busca pela sinceridade, dessa, né, de parar com essas relações que são superficiais quando você vê uma pessoa em sofrimento ou com uma condição específica. E é interessante também, só pra gente falar, né, que tudo está acontecendo na segunda, né? Então, o filme ele é baseado em dias. E tem dias que parece que são 3 dias, e é um dia. E essa primeira cena que dá o tom do filme, né? Porque aí, enfim, tem essa cena com o Thomas, ele consegue ligar pra enfermeira na dele. verdade, a Liz só chega, né? Na verdade. Ela só chega. E aí ela chega, né? Ela traz as coisas, meio que arruma a casa, manda o cara embora, né? Não, mas é quando ela faz a medição dele, né? Ela já vê naquele momento. Isso, né? Tá grave. Era nessa cena que eu ia chegar, né? Que ela manda o Thomas embora, fala, tipo, não, ele não precisa de missionário, tchau, ele não precisa de Deus, tchau. E o Thomas fica lá no cantinho. Exato, manda o cara pra PQP. Depois ela muda de ideia, porque ele vai precisar de ajuda, então fala, não, fica no cantinho e tal. E aí ela mede a pressão dele tá disparada, tipo, 280 por não sei o quê. E ela, tipo, ausculta ele, vê a respiração e tal. E aí ela dá o tom do filme, né? Ela fala, olha, do jeito que tá, com a condição que você tem, você não tem uma semana de vida. E aí que o filme... Porque eu acho que isso dá o tom do filme, porque aí a gente percebe que o filme mostra segunda, terça, quarta, quinta, entendeu? Mostra os dias dessa semana. E ela dá o nome, né? Que seria uma insuficiência cardíaca congestiva. Mas aí tem 2 coisas que é interessante, né? Ela só expulsa o cara quando ele fala que é da nova vida. Que aí ela não precisa de salvação, que ela falava, né, constantemente. Tipo, expulsa ele de lá e fala que a nova vida tinha matado, né, o marido dele. E você vê constantemente o Charlie falando desculpas pra coisas que ele não tinha culpa.
E ele sempre pedindo desculpas. Desculpa. E ela fala, tipo, para de pedir desculpa. Ela, para de pedir desculpa. Se você pedir desculpa uma vez, eu vou te matar. E a ideia dele, o quanto que há uma grande culpa dentro de si, né? Que não foi trabalhada, não foi olhada, não foi elaborada. E tudo que ele faz, ele sente grande culpa. Então, assim, ele tá culpado. Constantemente culpado todo momento, né? E eu acho muito legal a cena de que ele tá nessa parte, né? E se eu não me engano foi exatamente nesse momento que ela, depois de resolver tudo, ela deita no ombro dele e ele fala, Liz. E ela finge não ouvir, né? Ele, Liz. E ela finge não ouvir. Até ele pedir pra que ela pegasse a comida. E quando ele começa a comer, é como se ele parasse de ouvir o que tá ao redor. Né? Ele vai comendo de forma compulsiva e ele sentindo alívio, né, de tudo aquilo. E ela constantemente falando dele pro hospital, e ele fala que... Ela tinha falado uma frase que era, tipo... É melhor, tipo, estar endividado do que morto, né? Fala, não vou, porque eu não vou ter dinheiro. E ele, não, eu prefiro estar morto, né? Então ele se recusa constantemente a ir pro hospital. E o legal porque nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, você vê toda a condição dele, você vê a questão da culpa, você vê que ele não procura ajuda, você vê a comida sendo um refúgio, uma questão de alívio. E também quando ela vai embora, você vê a dificuldade dele pra levantar, a dificuldade dele pra andar, a dificuldade dele pra deitar. Ele precisa daqueles ele tem os suportes na cama, né? Não, isso que ele ainda tá com uma obesidade, nível grau, acho que 3. Não, já passou mórbida. Do grau 3 faz tempo. Obesidade mórbida, mas ele ainda consegue caminhar. Então, assim... Mas isso foi uma crítica que eu achei interessante pro filme, né? Que muita galera do movimento plus size, do movimento tipo body lovers, assim, criticaram uma coisa de que o peso oficial, formal do Charlie, eu acho que tá em cerca de 200 e pouquinhos quilos, assim. E muita gente criticou, falando que, tipo, olha, eu conheço pessoas com mais peso que o Charlie que tem mais funcionalidade. E eu lembrei até do Fernando falando, tipo, que tem aquele negócio do envelhecimento, sabe? Então, tipo, às vezes a pessoa, beleza, ela tem mais peso que o Charlie, e foi uma crítica que fizeram ao filme, nessa questão de, exageraram, dramatizaram demais, porque a pessoa... Só que é um negócio muito, tipo, uma coisa você tem não duvido que exista uma pessoa com, tipo, sei lá, 280 quilos e consiga se movimentar, enfim, andar na rua e blá, blá, blá. A questão é o quanto essa pessoa tem, tipo, suporte, sabe? Ela faz exercício, ela tem uma estrutura corporal que aguente aquilo. O Charlie tem um agravante de que ele é muito alto, então tem uma questão óssea também que... Mas isso foi uma coisa que eu achei interessante, né? Tiveram muitas críticas falando, olha, do movimento plus size, falando, cara, o filme exagera muito certos problemas que não necessariamente seriam da forma que estão mostrando. Só que aí eu lembro do argumento do Fernando, tipo, eu acho que é uma produção cinematográfica feita para exagerar uma questão, para trazer um certo ponto de vista, para problematizar em cima desse exagero. Então, não acho que seja tão criminoso esse exagero que foi feito no filme. Não, e eu não acho que seja criminoso, porque assim, não é só o peso, mas existem esses agravantes. Então, assim, claro que você pode ter uma pessoa de 280 quilos que consegue caminhar, que consegue ainda fazer coisas mais funcionalmente do que o Charlie. Só que essa pessoa normalmente é mais nova. Entende? Tem isso também. Então, assim, depende de quanto tempo aquela pessoa também foi obesa. Entende? E isso tudo são agravantes do Charlie que a gente não sabe. Realmente, não tem histórico prévio. Não tem histórico prévio. Ele pode estar assim há 20 anos. Não tanto, porque a filha dele tinha 7 anos. Ele tava... E no mínimo ele tava ali, ela já tava pra fazer 17, não, é que aí ele foi embora eu lembro ela tinha 6, não era? Eu lembro de um simpósio que eu vi era sobre psiquiatria no geral, mas teve uma aula sobre obesidade. Falando que o maior problema, o maior risco não é o alto peso, mas é você ganhar muito peso em pouco tempo. E a questão dele, pra mim, é essa. Tipo, aconteceu uma coisa na vida dele, ele ganhou muito peso em pouquíssimos anos, e o corpo não tem tempo de se adaptar. Exato. E aí, realmente, a estrutura óssea fica lá pra baixo, a musculatura não suporta o peso, e aí você começa a ter dificuldade funcional. Então, essa é a grande questão. Então, sim, ele pode ter 280 quilos e ser daquela forma, e ser tão difícil daquela forma. Não é só o valor na balança, mas é o quanto que ganha, idade, tem uma série de coisas prévias, assim. E as pessoas têm que entender que aquele filme não é um documentário, né? Exato, científico. Né? Não é nada científico. É só mostrando aquela realidade, aquela dor. Mas isso só aconteceria com 283, ele tinha 279. Não necessariamente, exato. E uma coisa interessante ainda do relacionamento dele com a Liz, né? Dessa parte que ele chama e ela fica ignorando.
É aí que eu acho fantástico, porque esse é o relacionamento do facilitador, entende? O facilitador, ele muitas vezes ele não é facilitador porque ele quer. Raríssimas vezes ele tá fazendo aquilo conscientemente. O facilitador, ele tem uma série de questões também. Então, ela também carrega uma culpa muito grande. Não, é nisso que eu queria entrar, né? Você falou a questão que eu anotei no início, de fingir ser funcional e de uma relação de codependência, baseada em culpa. E eu já discordo total. Eu discordo também, totalmente. Totalmente. Eu não sei a definição de um facilitador, né? Então, quais são os comportamentos que o indivíduo tem que ter para ser esse facilitador. Mas eu vejo nela, quando ela traz a comida, traz o que ele gosta, é porque ele não vai fazer diferente. Então não é que ela tá facilitando. Não tem solução para aquilo. Ela tá facilitando no sentido de que ela traz a comida. É por isso que eu tô te falando, eu não sei a definição do facilitador. O facilitador, ele é o relacionamento dentro do ciclo de relacionamentos de uma pessoa obesa mórbida que vai facilitar a piora do quadro. Então é o que vai trazer a comida, é o que vai... não vai fazer, por exemplo, a pessoa ela precisa começar a fazer fisioterapia. Então ela tem que dar pelo menos 10 passos por dia. O facilitador, ele vai... Não, tá doendo, tá tudo bem. Okay. Então ele vai tentar de todo jeito cuidar... A ideia essa é a grande questão. O facilitador, a maioria das vezes, o que ele vê eu tô cuidando. Eu tô dando o que ele quer. Ele fica bravo quando não dá comida. Mas você deu um exemplo de alguém fazendo fisioterapia. Ele não ia fazer fisioterapia. Não, mas não, eu sei. Eu tô te mostrando que, no caso dele, não existia outra opção além disso. Não, ele não conseguia descer as escadas da casa pra comprar coisa no mercado. Ele não ia cozinhar. Então, ele não ia comer chegou nada. Chegou assim, por quê? Mas tem uma outra história, não mostra. Mas tem uma outra questão que o povo esquece, né? E isso é uma coisa que, quando eu vi o filme, eu fui atrás pra entender. Porque o problema do Charlie não é a obesidade. O problema do Charlie é que ele tem um transtorno alimentar chamado de binge eating disorder, né? O problema é esse. A doença dele não é a obesidade. Isso é sintoma. Então ele tem um problema psicológico. E a questão é que muito povo esquece, né? E a galera é muito criticada quando tem esse transtorno alimentar. É que fala, porque vê que é nessa, todo mundo que dá comida é facilitador, porque a pessoa tá comendo e ela tá daquele tamanho porque ela tá comendo. Ele vai comer de qualquer forma. Mas gordo, magro, qualquer pessoa precisa comer, entende? Então eu não sei há quanto tempo ele tá sem comer, eu não sei há quanto tempo ele tá esperando alguém, porque ele não tem mobilidade pra ir lá. Então fazer essa crítica, ela é facilitadora porque ela buscou a comida pra ele, eu concordo muito com o Fernando. Tipo, não adianta você mudar a dieta dele à força, porque ele não vai aderir. Não adianta você virar pra ele e falar, não, levanta a força aí, vai lá fazer as coisas. Ele não vai aderir. Mais ou menos. Ele não vai. A grande questão é quando você chega num nível desse, essa é a grande questão. Juliana, você trata dependente químico à força? Quando você... Aí que tá, a diferença entre a comida e uma dependência química é a comida você precisa comer. A dependência química você não precisa. Então o álcool você não precisa dele para sobreviver. Essa é a grande questão de quando a gente tá falando de adicção em comida. Você precisa chegar no nível óptimo. Mas a questão é essa. Não é adição em comida, é um transtorno alimentar. A base dela não é... O modelo de vício que você tá pensando não é o modelo que funciona. O modelo de vício que você tá pensando, comida recompensa, então o cara quer mais comida. Não é assim. Não é isso que recompensa, mas libera exatamente o alívio da culpa dele naquele momento. Então, ele come, por quê? Porque aquilo... Mas é uma questão psicológica. Sim. Então não dá pra você virar e falar pra ele, você vai fazer dieta à força, porque a dieta à força não vai funcionar. Então, não vai funcionar, mas essa é a grande questão. Então, por que eu chamo ela de facilitadora? Porque ela acompanhou ele durante todo o processo. No processo de engordar. Ela acompanhou. Isso fica claro no filme. Ela acompanhou desde o começo. Não, mas mesmo que ela tenha acompanhado, tipo... Se ela tem... Eu vejo ela como profissional da saúde, beleza, ela é enfermeira e tal, mas assim... Ele não é paciente dela. Não. Então, a relação que ela tem com ele não é uma relação de profissional da saúde, é uma relação de amizade. Por isso. E a relação de amizade vai até certo ponto. Tipo... Se ela vira pra ele e fala, não, agora eu vou começar a mudar o que você come porque você não tá bem. Ele não quer, ele corta a relação. É isso que ele vai fazer. Vai ser o mecanismo dele, porque é o que ele fez com todo mundo até agora. E por que eu acho que não adiantava? Não vai porque ele comia toda noite de janta? Pizza. Então se ela não for trazer comida, ele vai pedir. Ele vai pedir pizza, ele vai pedir pro cara deixar na porta da casa dele e vai, entendeu? Não dá pra obrigar. Ele tá numa situação onde, tipo, aquilo pra mim, o filme inteiro é um suicídio assistido. Sim. E o suicídio assistido, você não vai tentar fazer a pessoa mudar de ideia de última hora. Porque não vai funcionar. Ele já decidiu que ele não quer tratamento nenhum, que ele não quer mudar, que ele quer morrer. Por isso que eu falo que ela é uma facilitadora, porque ela estava desde o começo ali. Entende? Eu não acho que ela ia mudar naquela última semana. Concordo. Não tem como mudar naquela última semana.
Acabou. Ali, ela... O que ela vai levar ou deixar de levar, eu também levaria. Por quê? Porque foda-se, ele vai morrer. Então aí, foda-se. Mas tem todo 9 anos antes, entendeu? De que ela foi vendo isso acontecer. Eu entendo que, tudo bem, ele provavelmente tentaria cortar a relação. Porque ela não ia levar o que ele quer. Ainda assim, eu não levaria. Eu levaria, tipo, ele pode pedir a pizza? Beleza, ele pode pedir a pizza. Isso é com ele. Ele pode pedir a pizza, pelo menos ele vai levantar pra ir pegar a pizza. Eu não vou levar o Taco Bell pra ele no sofá. Ele vai levantar, ele vai fazer um exercício. Eu acho que nisso você tá piorando o problema. Não sei. Pra mim, eu vejo ela como facilitadora por meio da culpa. Ela também sente culpa pela... Aí é que tá. Eu acho que não é culpa, porque ela fala isso mais pro fim, de que você é o único vínculo que eu ainda tenho com meu irmão. Isso não é uma questão de culpa, mas pode ser uma questão de vínculo. Sim. Então, Vou fazer tudo que você quer porque você é o único vínculo que eu tenho ainda com meu eu irmão. não sei se é fazer tudo que você quer. Porque a gente não tem o processo anterior. Pra mim, o processo na história. da enfermeira é muito tipo: meu irmão tinha muito apreço por você, tinha muito carinho por você, e eu vou manter esse carinho, sabe? Tipo, ele cuidava de você, ele dava amor pra você, e agora que ele não tá mais aqui, eu vou entrar nesse papel de te dar carinho, de te dar amor, de te dar cuidado. Eu não sei, porque o processo dele chegar ali, ele não precisou dela. Ele saía, ele conseguia andar. Né? Então, não tem como falar que ela foi facilitadora desse processo até ele chegar ali. A gente não eu acho que ela tentou antes. Não assim, sei. Aparenta aí pela inferência. personalidade dela. Seria inferência. Tipo, eu acho que ela tentou ajudar de alguma forma, mas não que ela seja facilitadora no processo. O que a gente tem no filme é a última semana de vida dele. Só Exato, isso. é isso que a gente e na tem. última semana de vida dele, ela não agia como facilitadora. Porque não tinha o que ser feito. Acabou. Tipo, era fim, acabou. Sim. Então, o que aconteceu no ali é a imaginação nossa, projeção nossa. O que a gente tem no filme é uma pessoa que sabia que já não tinha mais o que fazer. Ele não tem como eu ajudar, ele não vai mudar. Eu falo há anos para ir pro hospital, ele não vai. Não tem o que fazer. É a escolha dele. Exato. Não, sim, eu acho que isso eu concordo. Que na última semana ela agiu como facilitadora porque já tava tudo perdido. Foi o que eu falei, Mas eu provavelmente faria a o mesma processo, coisa. a existência dos facilitadores, que isso realmente acontece. Só não a vejo no filme, no que mostra. Nesse pedaço. Nesse recorte que a gente tem como uma facilitadora. Tá, nesse recorte talvez não, porque é isso, ela não teria outra coisa pra fazer. Exato, é exatamente isso, não tem o que fazer. Então, cara, você tá tudo cagado, provavelmente você vai morrer essa semana, então toma aqui seu sanduíche com a môndega que você gosta. Exato, eu entendi exatamente Não. isso. Tipo, cara, eu já sei que você tem uma semana de vida. Você não quer ir pro hospital, você não quer fazer mais nada. Pra que eu vou dificultar mais essa semana, isso sabe? eu concordo. Por que eu vou piorar esse processo? Na última Se não vai semana, resolver, não, sabe? Tipo, isso eu concordo. Na última semana não mesmo. Mas é algo que eu acho muito importante a gente alertar, que é essa questão do facilitador. Entende? Num processo de adoecimento do nível que ele tá. eu iria mais além. Eu acho que o problema não é nem alertar pelo facilitador, é alertar o gatilho. Porque é justamente isso. Qual que é a situação, qual que é a condição do Charlie? Ele tem o transtorno de alimentação compulsiva, né? Existem várias coisas que gatilham justamente essa vontade de comer desesperadamente, né? Então, é quase uma fome emocional, porque a pessoa não tá suprindo, tipo, uma necessidade fisiológica do corpo. Ela tá comendo por causa de uma situação psicológica, né? E, rapidão, você vê que é muito isso nele, porque quando ele vai procurar a condição dele, que a Alice fala, né, da condição cardíaca, quando ele vai procurar, a primeira coisa que ele faz é ele coloca o computador, aí ele abre a gaveta, come, então, não, fecha. Ele não come. Ele é uma cena Não, muito... essa cena uma tem que cena- falar com... Não, essa cena tem que falar com detalhe. Essa cena, então, Tá. porque justamente foi uma cena que em todos os lugares que eu fui procurar sobre compulsão alimentar falaram que, tipo, é a cena mais empatizadora do filme. Porque todo mundo faz isso. As pessoas Ele se sente sabem o que culpa, tem. é. Não é sentir culpa. Ela sabe o que tem, ela pesquisa, ela entende a situação e aquilo gera ansiedade. Como é que você lida com a ansiedade na compulsão alimentar? É você comendo. Então, fica aquela coisa de, tipo, não é, a pessoa é só não comer o chocolate. Não é. Porque exato. é uma questão muito, tipo, é quase uma dependência nesse sentido. Mas aí que tá, ele come antes. Não Mas come, não. ele abre o chocolate, aí ele lê a condição, aí ele põe o chocolate pra baixo, aí ele continua lendo, aí ele pega de novo, come. Não, ele pega de novo, não come, ele vai pôr na boca, coloca pra de novo, aí depois... Essa cena eu voltei porque... Pode falar, vai. Aí ele, tipo, tentar não cortar as pessoas. Ele pega, vai colocar na boca, não come de novo, aí ele lê mais um pouco, aí ele abre a gaveta e pega vários. Então, mas aí tem uma informação muito importante que vocês não colocaram.
que o que acontece? Eu fui ver algumas análises e tal. Então, e algo que todos falam, como que foi essa cena? Porque é exatamente a manhã de terça. Então ele acorda, a cena de terça-feira é isso. Então, ele tá lá sentado na bancada, ele abre a gaveta, ele pega um doce, ele abre o doce, ele vai comer, só que ele olha pra fora e o pássaro vai na janela comer as maçãzinhas. E aí que ele sorri e ele guarda. Mas o que significa o pássaro? O único vínculo dele. Não. O pássaro, quando você vai olhar o quarto de casal, você tem livros de pássaro, você tem aquele binóculo de observar pássaro, Era a paixão que era o do hobby do marido dele. Então ele cuidava dos pássaros porque era o que o marido fazia. Então quando ele olha os pássaros, aquilo dá esperança pra ele. Ele lembra do marido dele. E aí que ele desiste. E aí que ele começa a pesquisar. Só que aí como ele começa a pesquisar, vem toda essa questão da ansiedade, questão de... E aí ele vai e pega mais ainda do que ele ia inicialmente e começa a comer ainda mais. Então essa cena é importante por quê? Porque eu sempre falo, porque o Aronofsky, né, é o nome do diretor, Aronofsky. ele sempre coloca easter eggs. Ele sempre coloca em todos os filmes algo que você só... Pelo menos algo que eu só consigo entender se eu pesquisar... Ler análise. Agora de faz algo. sentido. Então- Eu tinha feito uma... Pode falar. Não, então a ideia é essa, de tipo... Por que o... Porque assim, se fosse só um pássaro uma vez, belezinha, mas o pássaro aparece várias vezes. Eu conheci no diretor, eu falei, mano, tem um significado que eu não tô pra mim, entendendo. Exato, e é uma questão, agora que você falando... Desculpa, Ju, pode falar. Nossa, muito obrigada! Muito obrigada! Eles finalmente, depois de 1 ano e meio, estão percebendo! Nossa, velho! Nossa! A gente evolui, galera. Que pariu! No mesmo passo que o Homo sapiens, Uma hora vai, né? a cada 10 anos. Nossa senhora, velho! Me deixou incrivelmente feliz! Então, Rafa. Não, mas... Porque, assim, eu não tinha tido essa sacada, porque eu não tinha entendido, né? Exatamente, era um easter Aronofsky egg. fez um filme, vai ter alguma coisa disso. Tá, eu não sabia dessa. Porque pra mim, o que eu tinha interpretado era... Ele alimentava aquele pássaro. E era o único espaço onde ele tinha um vínculo em que ele ajudava alguém. Então, que ele ajudava... Ele se sentia útil pra aquele pássaro. Por quê? Porque ele dava comida pra aquele pássaro. Então, eu fiz a ligação de que era o único lugar onde ele se sentia importante. Então, se ele não colocasse a maçãzinha pro pássaro, o pássaro não ia ter o que comer. Então ele colocava e aí ele via o pássaro comendo e aquilo gerava pra ele esse sentimento de utilidade. Entende? Por isso que pra mim o pássaro aparecia em vários momentos. Olha, E quando a filha quebra o prato, o que eu interpretei ela ficou puta da vida, que ela falou, porra, ele cuida do pássaro e não cuidou de mim. Não, mas eu acho que ela quebrou por isso mesmo. Exato, então tipo, e aí ele sente mais culpa ainda, porque quando ele olha, ele entende o que aconteceu. Entende? Na minha concepção, ele olhou e falou, putz, ela quebrou exatamente porque eu cuidei dele e não cuidei dela. Entende? E aí essa foi a associação que eu fiz. Mas essa questão do pássaro, eu não tinha me tocado muito, eu realmente não lembrei da cena, mas na hora que eu assisti, eu pensei justamente no modelo de dependência, que é o modelo que a gente na neurociência trabalha mais, né? De que a dependência química, ou por qualquer substância, por qualquer coisa na realidade, ela surge justamente quando tem uma falta de vinculação afetiva, e não quando tem só um mecanismo de recompensa. E quando eu vi aquela cena, eu pensei justamente nisso, tipo, olha, talvez cuidar daquele pássaro, aquele negocinho, sabe? Por mais que o pássaro não retribua, enfim, mas aquilo pra ele é um vínculo. E aquela cena pra mim é muito, tipo, eu pensei no Charlie no meio de um cabo de guerra, sabe? Tipo, é o vínculo puxando ele e aí ele fazendo essa coisa de, olha, tá bom, não vou mais precisar alimentar essa dependência porque tem um vínculo aqui. Mas esse vínculo é muito fraco, ele é muito pequeno, ele não se sustenta. E aí quando a ansiedade da condição dele surge, isso puxa ele pro outro lado e aí ele cede pro impulso da doença. Mas aí por isso foi dessa cena que veio a minha frase inicial, que é a dificuldade... exatamente, gigantesca de lidar com os sentimentos. Então ele não consegue lidar com a culpa. E aí por isso que ele começa a comer compulsivamente. Ele lida de um jeito não Exato. funcional, né? Ele lida. Ele não lida. Ele tá lidando. Não, mas, Você tá resolvendo outra coisa. então, ele não lida bem. Nossa, eu ia falar um negócio, mas melhor não. Ele não lida bem com a culpa. E aí ele não lida bem com a ansiedade. Ele não lida bem com perceber o prognóstico dele. Ele não lida bem com nada daquilo. E todas as vezes o que ele faz, se entope. Por quê? Porque gera essa sensação de alívio. Entende? Comer gera a sensação de alívio. E aí ele come.
E é nessa cena que a gente tem a infelicidade de conhecer a filha dele. Nossa. Putz, eu gostei muito dela. Ó, Atuação maravilhosa. eu sei quando um personagem que é chato, que é ruim. Não é porque a atuação é zoada, mas quando o personagem me desperta a raiva, o ator é bom. Tipo, porque eu queria dar um soco Joffrey na cara daquela Baratheon pessoa. também. Nossa, sério? Nossa Eu fiquei com senhora. muita raiva. Cara, eu ruim. fiquei com muita dó dela. Não, você entende o processo, mas por entender o processo não justifica o ato, né? Então, ela é extremamente agressiva, e ela chama ele de nojento, né? E aí não é só porque você é gordo, né? Mas porque você me abandonou. E aí quando ela falou essa questão da abandono, também cada pós, eu fiquei tipo, esquema de abandono, sabe? Tipo, pau, vem na hora esse mecanismo inteiro, né? E... Eu acho que você tem que explicar agora o esquema de abandono, porque você citou e as pessoas não vão entender. Esquema de abandono, que seria, pensa em crenças, né, que são enraizadas, mas hoje estão usando mais o termo de esquema de abandono, que normalmente é quando essa criança ela vai ter, de fato, uma experiência, ou ela interpreta aquilo como uma experiência de abandono. Então, o que acontece no filme? O pai divorcia, ele não abandona a filha. Ele tem um divórcio, onde pela relação pai-mãe, ele não consegue ter acesso à filha, a mãe vai afastando ele da filha, e a filha vai interpretando isso como o pai como um abandono. Ela se sentiu abandonada, isso vai se enraizando. E aí ela tem essa crença de que por alguma razão, e aí pode ter algumas diferenciações ali, ela é abandonável, né? Então essa pessoa, nos primeiros vínculos que são os mais importantes, que é o vínculo dos cuidadores, então dos pais, das mães, pai e mãe, ali ela vai criando crença sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, de que essas perdas de vínculos, elas são realidades. Então, É isso que acontece, né? As pessoas isso vão que embora. acontece, as pessoas vão embora e é uma sensação de que é como se ela tivesse algo de errado, ou é uma sensação extremamente distorcida e polarizada, né? Então, ou você é simplesmente 100% bosta, ou você é 100% mal. E aí a gente tem essa visão de que sou abandonável e eu vou começar a reagir de alguma forma para evitar esse abandono, seja fazendo de tudo para você ficar, ou fazendo de tudo para você nem se aproximar. É o vínculo evitativo, né? Então, Também. tipo, ninguém me abandona se eu não pertence a ninguém, né? Se ninguém pertence. E aí qualquer variável que sugere que a pessoa está se aproximando, então eu ataco para uma forma de se afastar, ou se a pessoa que já está próxima, não no caso dela, né? Em outros casos, tá possibilitando uma oportunidade de ir embora, faz de tudo para que ela fique. Então você tem esse medo de vivenciar novamente isso. E ela, no caso dela, eu até pensava de tipo, toda pessoa que desenvolve um transtorno de personalidade borderline, ele passa por essa experiência, né? É uma das questões centrais assim do abandono. Não o divórcio em si, mas essa experiência de se sentir abandonado na infância. E não dá pra dar esse diagnóstico pra ela porque ela é menor de idade, né? Tem sua Mas personalidade. você acha que ela tinha um saudável. comportamento... Eu não acho que ela tem tudo pra ser, mas eu não ela acho que ela ainda não é. seria. Eu acho que naquele momento eu encaixaria mais um transtorno de conduta, né? Não, sim. Com certeza. Mas ela... Porque border pode ter também. Pode. Então, a questão não fecharia uma questão border, mas ela tem tudo pra caminhar pra aquilo, sabe? Se nada ao se alterar... Se nada. E obviamente o filme não tá ali pra trazer um transtorno psicológico exato. específico pra Não, menina. ele tá, mas no caso é o transtorno alimentar, né? Pra filha. Pra filha não tá trazendo nada. Ela só tá O que o filme comportamento tenta extremamente mostrar reativo. é a compulsão alimentar. Então, o que eu acho interessante é o exagero dos sintomas que o filme traz. Então, o exagero dos sintomas e das consequências no Charlie. O exagero dos sintomas que isso gera na filha. Porque é exatamente pra trazer desconforto. Mas eu acho que isso é meio que a assinatura do diretor, né? Porque pensa no Cisne Negro, Todo sabe? filme é desconfortável. Toda aquela alucinação que a dançarina tem é tudo, de novo, exagero do estresse, exagero da pressão, né? Aquela despersonalização do papel. E aí, você vê que toda a relação com a filha é uma relação de violência, né? De agressividade, violência é muito extremo. Então, ela fala assim, você que me abandonou, que você é nojento, que você saiu quando tinha 8 anos só pra transar com um aluno. E vai ignorando, não é ignorando, porque ela nem sabe da história, né? E aí ele percebe, e ele fica pedindo desculpa, né? Desculpa. E aí você percebe que a única forma dela ficar, e eu não vou dizer se foi uma estratégia esperta dele ou foi um desespero, A estratégia dele. foi barganha, né? Então, faço o que eu sou de casa. eu te pago
né? Eu te dou dinheiro pra você ficar, eu faço sua lição, sua redação. E ela não aceita como uma busca de um vínculo com o pai. Ela aceita porque, ok, esse otário vai fazer o que eu quero e vai me dar algo bom. E ele fala, quanto dinheiro? $120 mil. Ela, meu dinheirinho. E ela começa a aceitar. Dinheirinho. $500 mil, meu filho. É verdade. Pra eles eu não sei se é muito, né? Meu filho, com 120 mil você consegue uma casinha maneira lá. Não só uma casinha, com $500 mil no Brando em São Paulo, você compra uma casa ok. Você compra um chale. Compra um APzinho. Um estúdio de 2 quartos. E aí você vê o quanto ela é escrota, né? Dele tentar se reaproximar com ela ou falar de algo dele pra ela e ela continua, não te perguntei nada. Cala a boca. Cala a boca. E ela vai até a porta, tira o andador dele e fala assim, não, então tu vem até mim, né? Anda até onde eu tô. E ele, tipo, eu não consigo, sabe? Eu não consigo andar. Nossa, essa cena eu fiquei tão possessa, velho. Tão possessa. Nossa senhora. Deu uma raiva dela. Aí foi foda pra mim. Porque, tipo, exatamente, ele não consegue. E aí, tipo, você vê o sofrimento dele de querer muito fazer o que ela pede. Tipo, querer muito, desesperadamente. Por quê? Porque ele quer esse vínculo desesperadamente. Ele tem 1 semana de vida. E a filha apareceu. Mas vocês acham que ela não quer um vínculo com ele? Eu acho que ela faz de tudo pra não ter. Não que ela não queira. Tá. Porque eu entendo todas essas violências que ela faz com ele, mas eu tive muito a sensação ao contrário. Eu pensei justamente nesse afeto evitativo, de tipo, ela tá percebendo que ela não vai ter mais ele. Ela não teve ele pela vida inteira e ela percebe, assim que ela vê ele pela primeira vez, de que ela pode nem saber que ele tinha 1 semana de vida, mas ela sabe que ele não tem muito tempo, por causa da condição dele. Então, eu acho que ele chamou ela justamente com essa intenção toda de fazer uma reaproximação. E ela reagiu como uma pessoa que tem vínculo evitativo reagiria. Tipo, ela vai ser extremamente abusiva, extremamente agressiva, ela vai empurrar ele pra longe de todas as formas possíveis, com a máxima brutalidade que um adolescente consegue, porque ela quer esse vínculo, mas na cabeça dela isso é a forma dela de entender o quanto ele quer. Sabe, tipo, eu vou colocar vários muros na sua frente, porque se você realmente quer ser alguma coisa pra mim, você vai derrubar todos eles. E era bem isso, tipo, eu vou ficar de costas pra você, não vou olhar pra você, não vou falar com você, te chamo de gordo, te chamo de nojento, te chamo de tudo isso. Tira o andador, porque se você... Aquela cena pra mim é poética, porque, tipo, você quer se aproximar de mim, então se aproxima, fisicamente, levanta e vem. E ele não consegue. Que é óbvio, né? Não, sim, mas tipo, tinha essa metáfora na cena. Não, mas eu entendo que se a gente for olhar o quadro, etc, é óbvio, mas eu concordo com o Rafa porque quando você pega a cena final, né, tipo... Né, conseguiu. Aquilo... E eu acho legal a iluminação. Porque o filme inteiro é escuro. Nossa. Lá fora tá sempre nublado. Ou tá de noite, ou tá chovendo. Né? E quando a filha abre a porta, o quê? Tá escuro lá fora, tá nublado, ele manda levantar, ele tenta, não consegue, o móvel quebra. Eu ficava pensando, mano, se ele cair no chão, já era, ninguém tira. Sabe, tipo... Não tira, tem que chamar os bombeiros. Não sei como que faz. Só com bombeiro e ainda... Só um parênteses, como eu assisti muitos Quilos Mortais, toda a série inteira, todas as 12 temporadas, se não me engano, tem isso. Então, assim, pra transportar certos pacientes que são realmente, assim, uma morbidez... Não, que perdeu mobilidade, já não anda mais. 100%. Sério, precisa de 6 bombeiros pra carregar. 6. Nossa, imagina isso. Então, tipo, o cara caiu, sabe aquela cama elástica pra... aquilo, eles isso. passam aquilo por baixo da pessoa levando. É muito foda. Então, aí, quando eu vi, eu falei, mano, ele caiu no chão, já era, velho. Precisa pelo menos uns 6 ali dentro pra conseguir colocar ele sentado. Que bom que ele caiu no sofá, eu fiquei... Exato, porra. Mas por isso que eu não fiquei tão averso à filha dele. Porque a Ellie, curiosamente também chama Ellie. Então. Mas por isso que eu não fiquei tão averso a Ellie, porque eu entendi, a partir do momento que ela apareceu, eu sabia que aquilo era o processo dela de deixar ele se aproximar. Sim, bem aos pouquinhos, da forma mais perversa possível que ela conseguia, mas era a forma dela de deixar ele se aproximar. Mas isso gera raiva. Então, ali me gera, tipo, mano, você tá sendo escrota, mas ainda é entendível. Exato. Mas conforme você vai passando os dias, eu só quero te bater. Sabe? Tipo, você é escrota. Só quero fazer mais. Sabe? Eu só quero que você sofra mais. Porque o pai e a mãe morem na rua. Mas dá muita raiva. Mas eu achei legal, porque eu acho que é que nem o Joffrey, é aquele personagem que você vai sentindo raiva, mas você percebe que o personagem que tá dentro da cena entende como abraçar esse personagem, né? Porque o que o Charlie faz é justamente o contrário, sabe? Ela mete porrada nele
Só que volta até para aquela questão que a gente comentou no começo, de que o Charlie sempre quer sinceridade. Ele sempre quer que as pessoas falem tudo que elas estão pensando. E ela fala, tipo, então, quando ela vira pra ele e fala, não, eu te acho nojento. Não tô. Ela não fala. Não, mas Ela não tipo. é sincera. Você acha que ela não tá sendo sincera? Não, Não, eu acho que ela ela, tá eu agressiva. acho que ela tá mascarando a necessidade de vínculo dela com a Isso é agressividade. Mas quando ela fala as coisas pra ele, ele fica com essa percepção de tipo, ela realmente tá com raiva de mim. E ela tá certa, porque ele abandonou de fato ela. Ou na cabeça, na narrativa que ela criou pra ela mesma, ele abandonou. E ele aos Que a poucos. mãe passou Não, pra ela. a narrativa que criaram pra ela. né? Mas aos poucos ele vai falando, não, mas eu mandei dinheiro pra sua mãe, eu Não, ligava pra e sua a mãe não contava. Eu fazia você tudo podia fazer isso. mais do mínimo, Então, não só a eu pensão. fiquei com ódio Mas eu da mandei. mãe. Exato, ele fazia. Eu mandei então, mais mas ainda a pensão. É isso que eu achei genial da forma como ele lidou, porque ele levava os xingamentos, mas ele não focava na violência dela, ele focava em tentar corrigir a narrativa, pra ela entender o que estava acontecendo. Mas aí acho que eu tenho uma coisa que vocês não pegaram, mas eu acho que eu peguei por uma questão histórica minha, que eu vou deixar pro fim. Mas pega essa fala que você acabou de dizer aqui, hein? A gente vai voltar pra ela. Fala de novo. Do quê? De que ele não focava na violência dela e sim em corrigir a narrativa. Corrigir a narrativa. Foca Corrigir a nisso. narrativa. Nessa hora, quando ele começa a explicar, eu fiquei com muito ódio da mãe. É. Muito ódio da mãe. Foi uma alienação parental. Foi uma alienação parental que ela fez. E ali, nossa, quando ela aparece pela primeira vez, a minha vontade é dar um murro na cara dela. Eu falo, você fudeu a vida da sua filha. Porque você tinha vergonha da mãe que você tava Mas sendo. a gente vai estar jogando toda a responsabilidade da mulher, né? Eu sei, Ele mas é eu fiquei responsável. puta. Ele é responsável Mas, também. Mas aí que tá, ele foi tentando. Ele perguntava dela, ele queria ver ela. A mãe não queria que ele visse porque ela achou que ela não tava sendo uma boa mãe e ela tinha vergonha dele ver isso. Tinha Então, outros fatores ali também. Porque assim, o que eu entendi da narrativa da mãe é de que não é que a mãe tinha medo dele achar que ela tava sendo uma... Não, ela falou isso. Não, ela fala. Só que o que eu entendi foi, a menina tem essa personalidade maluca e esse afeto evitativo que faz ela ser agressiva e abusiva com a maior parte dos vínculos dela, imagino eu, a gente só vê alguns, mas ela deve ser assim com todo mundo. Sim. E tanto que falam que, tipo, o problema professor, na escola, todo mundo já tava no Facebook dela, que ela posta foto cagando em todo mundo, sabe? Zoando todo mundo. Então ela tem esse perfil violento, agressivo, que é a forma maluca dela de lidar com as angústias dela e tudo bem. Tudo bem não, precisaria de terapia, mas enfim, o filme não aprofunda nisso. Então, na minha percepção, a mãe, ela tinha o medo da mãe era, eu não sei o que fazer com essa personalidade que a nossa filha tem, e eu não quero que você ache que isso é culpa minha. Então, tipo, eu entendo que ela, eu não quero que isso seja culpa minha, mas por outro lado, a mãe também tinha uma coisa de, eu não quero que, se ela é assim comigo, quando ela te vê no seu estado fragilizado, ela vai te destruir. E ela falou isso também. E ela fala isso também, tipo, ela Sim, fala... sim. Então tem uma coisa de autopreservação da mãe, de eu não queria que você achasse que eu sou uma mãe ruim, mas também tem um lado dela de proteger o Charlie, Sim, porque ela sim. tem medo da própria filha. Então, por Mas isso que aí, eu mas gosto... esse Não medo é justifica, secundário. fez merda. Exato. Aí você Porque entende pra que mim não é esse só... medo é secundário, porque aí que tá, tipo, pelo que passa, ele tentava esse vínculo desde que ele se separou. Mas- Então ele tentava ficar próximo desde que ele se separou. E ela, no começo, exato, bloqueou por quê? Porque bloqueou, porque ela tinha dificuldade de aceitar Sim. o, Mas é aquilo, porquê do término. mas- e aí mas- a gente tem outro preconceito. Mas eu entendo. É outro preconceito, mas eu entendo a situação dela. Tipo, não deve ser um negócio muito fácil. Você construir uma relação com uma pessoa, tem um filho, tem todo um planejamento de vida aí. Do nada o cara vira e fala: olha, então, Sou gay. sou homossexual, não, isso que a gente construiu não existe mais, agora eu vou construir ou isso com outra pessoa em outro lugar. Então não é um término fácil. Não. E é isso que eu acho lindo desse filme, de que. Eu não consigo, e aí vocês me digam se vocês conseguem. Eu não consigo apontar pra uma pessoa nesse filme e falar: essa pessoa foi o problema. Ah, não. Não. não Todo tem. mundo, tipo, Todo não mundo tem é problema. vilão, sabe? Exato. Todo mundo contribui de uma forma positiva e negativa pra narrativa. Sim, isso eu concordo. Então, tipo, a mãe, ela fala isso. Coisas que ela diz, né? De, você só casou comigo porque você queria ter um filho. Então, tipo, nunca foi por mim. E ele, tipo, não. Mas qual a percepção dela, né? É. Fui eu que tive que explicar pra todo mundo que meu marido me trocou pra ficar com outro homem. Fui eu que tive que cuidar dela. Fui eu que tive que conviver. E ela falava assim, ela é violenta. Ela é má. Ela é vil. Tipo, ela traz essa questão de todo o sofrimento que ela como mãe passava com aquela filha. E também com essa questão de proteção do que a filha poderia fazer com ele. E também porque não queria que ele a visse como algo
com uma péssima mãe. Então, o quanto o geral se sente culpado, né? É uma culpa que tá ali permeada e vai prejudicando todos os relacionamentos. Não justifica o comportamento da mãe, fez bosta, mas não é tipo, você fez com a sua filha. Tipo, foi todo um contexto. Sim. E eu acho que já que a gente tá falando de culpa, a gente tem que falar da estrela do filme que a gente não vê. Que é o marido do Charlie. Né? Tipo, o que aconteceu com ele, a narrativa da religião, né? Por que a igreja... É a suprema culpa aí. Exato, né? Porque a nova vida, o papel que a nova vida teve nisso tudo, né? Porque a gente conhece o Thomas no começo, mas ele meio que vai virando um personagem recorrente, né? Ele vai reaparecendo todos os dias da semana, só com essa justificativa de, meu chamado era vir aqui te ajudar, então eu tô aqui pra te ajudar. E aos poucos ele vai entendendo a história do Charlie, né? A própria Lisa, a enfermeira, conta pra ele. E a realidade, né, o que aconteceu era de que o Charlie, o marido dele, né, o namorado dele, ele era filho do pastor, do líder, isso, ele era filho do pastor dessa igreja, dessa nova vida. Quando ele se assumiu homossexual, o pastor deserdou ele, né, o pai dele tirou ele da família, e isso deprimiu. Mas pensa assim, pensando na construção de que o pai arranjou uma mulher pro filho casar, né? E o filho foi criado no contexto religioso da New Life. E a gente, vamos pensar num episódio que a gente já gravou, que a gente pode colocar no card também, com o Josué. Do quanto que é esse processo de uma pessoa gay dentro da igreja, que cresce ali, vira missionário, porque o Alan virou missionário, né? E o quanto ele vai negando a própria sexualidade, o quanto todo um processo de criação e construção de subjetividade dentro de um lugar onde você sentir o que você sente é horrível, pecado, e você mesmo quando sai, você não consegue se aceitar pela tanta martelada e violência que você sofreu ao longo de toda a sua construção. Então, essa sensação de culpa que ele tem, né, mesmo se aceitando, entre aspas, aceitando, querendo se relacionar com o marido dele, algo extremamente comum. Tanto que quando isso aconteceu, e eu até anotei o versículo que ele mais marcou na Bíblia dele, né? Então eu fui pausando assim para ver quais eram os versículos que ele marcava, né? E o versículo que ele mais marca, que mais grifa, é o versículo mais utilizado para condenar homossexuais que as pessoas utilizam no Novo Testamento, né? E tem aquele argumento, mas o Velho Testamento já não vale mais, e as pessoas usam o Velho Testamento para falar sobre a homossexualidade, como que ela é pecado, sei lá o quê. Aí tem versículos no Novo Testamento que as pessoas utilizam. E é Romanos 8. Acho que você, como um ex-adepto da crença, devia ler pra gente explicar por que usa. Não, mas por que usam tanto assim? O versículo que ele pega fala... Deixa eu só subir aqui pra... aqui. Romanos 8, aí ele pega o versículo 12 e 13, aí eu peguei uma tradução, aí eu escrevi que tem várias traduções. Peguei uma tradução que é a nova versão, então um português mais acessível do que vós irmão, vós me ser, sabe? Tipo, não. Vós me ser. Ele fala assim, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, ou seja, desejo, né, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, se você, na sua vida inteira, negar os seus desejos, você é salvo. Então, ele vai... Nossa, mas como é que eles usam isso pra condenar a homossexualidade? Porque pra mim isso daí é um versículo sobre celibato. Tipo, qualquer um não transem. Pode ser. Tipo, não transem, ninguém transa. O Romano já começa falando sobre a perversão geral, assim, não só desejo comer comida que eu gosto, não só isso. E ele... Só que pensa que os crentes, não vou falar em cristão, né? Os crentes não lê Bíblia, né? Ele pega um versículo isolado e fala assim... tá ali, Jesus chorou, e é isso, e não sei o que aconteceu, as lágrimas de Jesus. E vou vender um produto que você vai colocar em cima da sua TV. Então, tipo, eles isolam um versículo e falam qualquer coisa, e tira do contexto. Do contexto da mensagem, do contexto histórico, sempre tira. Beleza. Então, isso é utilizado muito pra falar, você tem que reprimir mesmo seus sentimentos, seus desejos, reprimir quem você é, e foda-se. Tanto que nesse versículo é o que ele grifa em volta, circula, pinta.
Então, o quanto martelava isso, eu tenho que negar quem eu sou, eu tenho que negar meu desejo, eu tenho que negar isso. E o quanto ele sente culpa por ser quem é e sentir o que sente. Até ele entrar em depressão, não comer e se matar. E isso é comum nas igrejas. Tipo, pelo menos, eu tô falando das igrejas de crente, não de cristão. Né? Essas igrejas onde você não acolhe essas pessoas. Na igreja que eu frequentei, por exemplo, tinha trejeitos assim, né, que eles falavam, quem é meio afeminado, ninguém conversava, nem olhava na cara. Você ia isolando essas pessoas. Então, não há acolhimento. Então, as pessoas, não, mas na minha igreja a gente acolhe. Beleza, sorte é sua. A maior parte não. Vai olhar com forma preconceituosa. Ou na minha igreja a gente acolhe, talvez porque você não vê, né? Ou você também exato, na minha igreja a gente acolhe porque tem um grupo de conversão sexual. E a gente acolhe porque a gente ensina pra eles a não ser mais gay. Olha só. Nossa, eu cansei de ver relato de ex-homossexual. Eu não acredito que vocês estão se orgulhando disso. Ex-homossexual? Opa, o que mais tem é gente que sobe no púlpito e fala como Deus curou os desejos da carne. Aí o cara não sabia, mas só era bissexual e só transa com uma pessoa. Até vazar vídeo do pastor. Ou ele só reprime todos os sentimentos e acha que é uma virtude. Grande Valadão, né? Sabemos o que você fez no verão passado. Então, como esse filme inteiro, ele é baseado em culpa de todo mundo, né? Até do marido que se matou, na verdade, né? Ele se jogou no rio, né? Se jogou da ponte. Da ponte. E... Então, e aí que é a grande questão, né? A filha tem essa questão dessa agressividade constante, né? Aí o Charlie vê o Facebook da filha, vê que ela não tem amigos, que as postagens dela são postagens meio depressivas, né? Uma foto de um cachorro morto. Então, eu até fiquei assim, quando eu vi a questão do cachorro morto, eu fiquei tipo, gente, será que ela tá com uma personalidade antissocial? É distúrbio de conduta, que é o que vem antes da personalidade. Aí eu fiquei tipo, puta merda. E o quanto isso que você trouxe também da corrigiu história. Posso. Best Friends Forever. Quando a gente que faz, né? Não. Ela tem essas postagens bizarras, né, do Facebook. E o que ele faz? Ele olha pro positivo. E é uma coisa que a Liz constantemente fala, que tá cansada dele, tipo, não lembro se foi a Liz ou foi a ex-esposa, que ele é sempre olhando pro lado positivo, sempre olhando para as questões. Me lembra até o outro filme, né? É isso que eu ia falar, que eu achei muito legal que eu assisti essa cena, mas eu tinha assistido Tudo em Todo Lugar o tempo. Ao mesmo tempo. Antes, e na hora que ele falou isso, eu fiquei pensando justamente no que o personagem, no Wayland, fala no outro filme, é calculado, sabe? Parece que o Charlie faz exatamente pelo mesmo motivo, sabe? Não é que ele não percebe que estão sendo cruéis com ele, mas ele escolhe abraçar só o lado positivo, só ser gentil com todo mundo. E ele faz o quê? Que ninguém fez pelo marido dele. Né? Não foram gentis. Então, o que eu vejo muito no filme inteiro é o tema salvação. O missionário querendo salvar, Liz querendo salvar, Charlie querendo salvar. E a gente aprende um segredo obscuro sobre o missionário depois, né? De que o missionário não era um missionário, ele tava lá meio perdido, porque... Carregando culpa. Exato, né? Ele tava lá meio perdido justamente... E eu acho até a dinâmica, né? De como é que eu lido com a minha culpa. Eu ajudo a outra pessoa a lidar com a culpa dela, né? Então... O missionário depois a gente descobre por meio da Ellie, né? Ela faz uma postagem que cria uma movimentação ali, de que na realidade o missionário, ele... era filho também de um membro da igreja, foi pego usando maconha, foi expulso e fugiu, escolheu pegar o dinheiro da congregação e fugir de casa pra se afastar daquilo tudo, mas eu acho que volta no que o Fernando falou, né, de que essas pessoas que são criadas no meio religioso, elas só sabem, essa é a programação delas, né, com isso que elas sabem lidar, é com isso que elas sabem funcionar. Então ele, mesmo fugindo de casa, mesmo tendo pegado dinheiro, a mentira dele, né, a personalidade que ele assume, a posição que ele assume sou missionário. E aí quando as coisas vão caindo por terra, né? Eu pensei que não mandassem mais, não tinha mais missão, blá 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 blá. Ele vai agindo desculpas, mas justamente para manter essa máscara aí dele, que ainda insere ele na religião, né? Então eu acho que é até bizarro quanto pertencer da crença, né? Do culto é forte nessas pessoas, porque ele foi expulso e ainda assim a forma dele lidar com a angústia de ter sido expulso é criar uma fantasia onde ele não foi. Então, mas é que é interessante, que eu até voltei nessa parte para pegar mais ou menos como foi todo esse processo.
O processo dele pra pegar o dinheiro foi: estou dentro de uma religião, uma instituição, onde a minha única função é entregar panfleto. E eu sinto que entregar panfleto para a conversão do outro é algo inútil. A gente deveria conversar com o outro. Ele queria fazer algo que é o mínimo, né? E aí ele começa a fazer, e o pastor falava: não, é isso aí. Então você vê uma religiosidade daquela forma rígida, que não se importa em fazer diferente, não se importa se tá dando certo ou não, só faz isso. E ele começa a fazer diferente, então ele começa a ir nas pessoas, a conversar com as pessoas. E aí ele conversa com o pastor e fala: olha, eu fui até a casa deles, eu conversei com eles, e ele falou: não é pra você fazer dessa forma, não é assim que a gente faz. E aí ele se irrita, pega o dinheiro, tem a história do maconha, só que ele nunca foi expulso. Ele rouba o dinheiro e por medo de ser preso, ele foge. Nossa, eu jovem que tinha sido expulso. E aí ele... Então, novamente, uma questão de culpa, e ele tenta viver a vida dele como se essa culpa não estivesse presente, igual todo mundo do filme. Só que, novamente, até quando o Charlie sabe disso, ele acolhe. Quando a filha é violenta, ele acolhe. Quando a mãe fala do que ela fez, ele acolhe. Quando a Liz está puta, ele acolhe. O Charlie, ele é o centro da salvação de todos. E isso é importante, mais pro fim. Eu falo por quê, que é da questão de um histórico lá, né? Mas eu acho que tem uma cena que é interessante, pelo menos pra mim foi muito interessante. Porque a gente vê esse padrão no Charlie, né? De que ele acolhe, por mais que essas pessoas agridam ele, por mais que as pessoas cheguem com tudo quanto é mentira, enfim, maquinações pra cima dele, ele acolhe todo mundo, ele é gentil com todo mundo. E tem uma única cena onde a gente vê ele não sendo gentil, mas é com ele mesmo, e é muito bizarro, que é quando na minha opinião, né, e você me disse se você concorda, mas você acha que é quando, porque ao longo do filme ele vai construindo uma relação com o entregador da comida italiana, né, sim. o cara chega, bate na porta, ele fala: não, deixa aí na mesinha, o dinheiro tá em tal lugar e tal, aí o cara vira e vai embora no primeiro momento, aí no segundo momento ele para e fala: então, meu nome é, eu não lembro o nome do entregador, Dan, isso, ele fala: Eu falo Danny, tava perto. ele fala: meu nome é Dan. E aí ele: meu nome é Charlie. Prazer, Charlie. Então o entregador começa a tentar se aproximar. E aí aos poucos ele vai conversando. E aí chega numa cena mais pro final do filme que o entregador resolve esperar, né? Pra ver quem é o cara que abre a porta, que sempre deixa o dinheiro lá. E o Charlie também se descuida, né? Porque normalmente ele espera. O Dan dessa vez foi esperto. Ele faz a sombrinha, mas ele fica na escada, né? Pra ver. E aí a gente vê, né? O Charlie pegando. E aí... Não sei, pra mim, né? Eu tenho uma dificuldade de ler emoções, então vocês me digam se eu interpretei certo. Mas pra mim o Dan ficou... Sentiu desejo. Não, o Dan sentiu... Aquilo era repulsa. Se é assim que sua namorada te olha... Mas eu achei que justamente isso, que o Dan olhou pra ele e pensou, e sentiu nojo. Eu só percebi espanto. Pena. Não, eu tinha percebido ou nojo ou pena. Eu senti um pouco de espanto e talvez um pouco de pena. Então ele assustou e aí ele ficou meio tipo... Puta que pariu. E aí a gente vê quando o Charlie... E por isso que eu quis falar de gatilho, né? Porque foi o gatilho da compulsão alimentar do Charlie. E a gente vê ele tendo um episódio naquele momento que ele fecha a porta. E aquela cena é muito forte. Que ele pega as pizzas, tipo, 3 fatias de uma vez só, come uma... Depois vai pegando outra coisa. E é bizarro porque, de novo, você entra em redes sociais, em grupos de pessoas com compulsão alimentar, todo mundo fala: gente, é exatamente assim. Eu já cheguei a comer, tipo, coisas que não fazem sentido juntas, tipo, a tomar leite com ketchup, porque não importa. A ideia é você comer, não importa o que você tá comendo. Ele coloca geleia na pizza. Exato, tipo... até você vomitar. Mas ele mostrou uma receita ali naquele momento né? Que eu falei: deve ser gostoso, mano. Ele pegou pão, Doritos e geleia e fechou assim, eu falei... deve ser gostosinho, um Doritinhos assim quebradinho no pão. Mano, uma geleiazinha. Essa cena foi foda porque é isso, tipo... A minha relação com a comida é uma relação meio... ruim. Hoje em dia não. Hoje em dia tá bem boa, mas sempre foi uma relação meio ruim, assim. E quando aparece o episódio inteiro, pra mim foi difícil suportar o episódio inteiro da compulsão alimentar dele. Eu tive que parar no meio e respirar. Porque me embrulhava o estômago. Não, porque me embrulhava o estômago. Me dava, tipo, uma angústia tão grande de ver ele comendo daquele jeito que me dava vontade de vomitar. E aí eu tive que parar no meio. Parar no meio, sair, beber água, respirar. E é uma questão bem tensa, porque as pessoas com compulsão alimentar, elas falam, tipo, o maior pesadelo é justamente quando você... Não, exato, é alguém ver...
E aí é aquilo de que o tratamento de compulsão alimentar para muitas pessoas é uma desensibilização de comer em público, por exemplo, porque as pessoas têm vergonha de comer e do quanto elas comem, etc, etc. Mas além disso, é justamente a questão da quantidade, né, de que a compulsão, um gatilho gigantesco para compulsão alimentar é que você pega, tipo, sei lá, vou falar da latinha de Pringles. Você pega a latinha de Pringles e você tem a sensação de que você só fica cheio quando você vê o final da latinha, sabe? E na casa dele, onde tinha comida, você percebe como ele desorganiza de uma forma que é tipo, cara, eu tenho que esvaziar tudo. E ele abre as gavetas e vai pegando, abre a geladeira, vai pegando, abre todos os lugares, vai pegando, termina quando ele vomita. E aí, por mim, essa cena foi justamente o único momento em que ele quis não ser gentil, ele descontou nele mesmo. E não na outra pessoa. Sim. Porque ele é o caso clássico daquela pessoa que nunca teve algo que ele acha essencial, então ele começa a oferecer pro outro. Né? Então eu me sinto culpado, não consigo resolver isso, o que eu vou fazer é resolver a culpa do outro, como você trouxe. Mas ao mesmo tempo todo mundo é agressivo, todo mundo me trata de uma forma como se fosse repulsivo, o que eu vou fazer vai ser o oposto. Eu vou acolher, independente da violência que eu tô sofrendo. Então, tanto que no início a gente não já sabendo a conclusão do filme, né? Então, quando a filha vai pela primeira vez, que é na parte da tarde, quando a Liz volta à noite, nesse mesmo dia, fala que não concorda, levou os equipamentos pra ver respiração, né? Pra cuidar dele. Levou a cadeira também. Pra monitorar o batimento. A cadeira foi depois. A Foi quando ela levou só pra monitorar o batimento, porque você tá suando muito, isso aqui vai te ajudar a você perceber quando isso tá acontecendo e tal. Ele fala, né, que a filha foi lá, e aquele equipamento tá mostrando o batimento cardíaco dela. E quando ela começa a brigar. Não, aí não é só brigar. Quando ela começa a invalidar a reaproximação dele com a filha, o batimento começa a subir, a ponto de gerar desconforto dele tirar o equipamento. E nesse processo ela dá um sanduíche pra ele, e ele começa a comer de forma compulsiva, ao ponto de nem mastigar e quase morrer engasgado com a própria alimentação. E aquela cena dela conseguir desengasgar dele, que é pulando, é um lutador quase de WWE soco, né? nas costas dele, né? O quanto até isso é muito, muito difícil. Mostra não só a lidar com o Capitão. Tive toda uma reação fisiológica, eu tô me sentindo talvez culpado, ansioso, seja o que for, triste. Tô lidando, começo a comer de forma compulsiva a ponto de quase morrer dessa forma. E no fim, quando ela desengasga ele, briga né? com ele. Desculpa. E de novo, sempre pedindo desculpa. Então, ali a gente começa já a perceber o quanto essa reaproximação... Ele tem ciência da morte dele, ele não vai no hospital, e quanto a única esperança que ele tem é nesses últimos dias se reaproximar da filha. E quando ele é invalidado por isso, você tem toda essa reação emocional e essa alimentação mais compulsiva. E no dia seguinte, né, que aí seria na quarta, a filha volta por causa da redação, e é quando eles começam minimamente a conversar um pouco, né? E ela fala que a da mãe ainda tá bebendo, fala que quando ele não sabia de nada, que tava da vida, que ele não mandava pensão, ou não fazia o mínimo, e ela vai vendo que, pera, meu pai então fez alguma coisa? E foi quando ela fala tipo, vou fazer um sanduíche, mas pra você vai ser sem maionese, só um presuntinho lá. Então, por mais que você vê que tava funcionando ali, né? Tava começando a aceitar um pouco a ideia da aproximação, né? E aí ela... Na verdade, isso na quinta. Na quarta foi só putaria de agressividade mesmo. Foi quando o Thomas tá lá e a Liz chega. É quando a filha vê o Thomas, fica meio encantadinha, fala assim, volta amanhã no mesmo horário, eu vou estar aqui. E ela vai embora. E aí a Liz conversa com o Thomas contando toda a história do irmão dela, que acaba morrendo. E eu anotei isso novamente, porque falei não grande mensagem, mas uma das grandes mensagens do filme é a salvação. Que a Liz, ela grita, ele não precisa de salvação. Meu irmão tentou, tantas vezes não foi salvo. Ele não precisa de salvação. Isso é algo que vai girando em torno... Porque todo mundo precisava de uma salvação, né? Tava todo mundo destruído, de alguma certa maneira. E o Thomas fica nessa de, não, eu vou ajudar. Consegue pegar a chave pra ele, abrir o quarto de casal lá. Novamente pizza, né, comendo.
Então, acho que esse é um... Desculpa te cortar. Mas é outra coisa que a gente não citou, né? Mas que eu acho que é legal. Desde que o marido do Charlie morre, ele não dorme mais na cama deles, né? Ele trancou o quarto, ele não entra, ele não frequenta aquele lugar, ele dorme em outro quarto, em outra cama. Tanto que exatamente nessa cena, quando ele consegue pegar a chave, o Thomas pega pra ele a chave, que tinha caído no chão, ele conseguia pegar, ele abre o quarto, a primeira coisa que ele faz é sentir o cheiro do quarto, né? Ele sente o cheiro, ele olha todas as coisas, aí que mostra o bagulho dos pássaros e tal, mas quando ele olha a Bíblia, ele vai embora. O que eu achei interessante é que ainda tentando essa relação com a filha, ele pede pra filha, escreve qualquer coisa, seja sincera, né? Tipo, aí ele lê lá umas 3 frases que ela escreve e ele começa a ver ritmo, né? Não sei se é métrica, como se chama, esqueci já, a aula de literatura foi embora. E ele percebe aquilo e ele acha incrível. Então, o quanto ela fez uma rima, né? AB, se eu não me engano. Foi uma rima? Foi, porque caía 3. Acho que era isso mesmo. Então, aí ele viu, mesmo que talvez sem intenção ou com intenção, então, a filha conseguiu algo, né? Mesmo que fossem 3 frases, né? 3 versos, ele consegue ver beleza naquilo. E ele constantemente, mesmo sendo agressivo, ser vítima de agressividade da filha, ele fala, ela é incrível. Tipo, ela é a melhor filha que eu poderia ter tido. A melhor coisa que eu fiz. E ele começa a sempre olhar o que tinha de bom ali, né? E isso foi o principal dessa relação dele conseguir melhorar. É não ter desistido dela, né? Então ele mostrou do início ao fim que ele não abandonaria, não importa o que ela fizesse. E ele foi sempre validando o que ela tinha de bom, independente do que ela fazia. Por isso que eu achei legal, né? Que você falou da questão do abandono. E o Charlie, o vínculo que ele cria com ela é justamente o vínculo que as pessoas que têm histórico de abandono precisam, né? De que é justamente essa pessoa de que, olha, eu tô vendo o seu pior momento e eu tô aqui. Beleza, não vou sair daqui. Eu quero isso. E eu acho que é por isso que funcionou, né? Por isso que aos poucos ela foi se reaproximando. E aí uma coisa que é muito interessante é que nesse momento ele fica encantado com o que a filha fez, ele começa a rir, só que ele começa a se passar mal também. E aí eu entendi o que era o texto. Porque ele começa a ler o texto, ele começa a recitar de cor o texto do Moby Dick e intercalar com o que a filha acabou de escrever. Aí que faz... Então, o que fazia eu me sentir menos pior, ou talvez se eu for morrer, o que eu vou lembrar no meu último momento? Minha filha. Da filha. E é quando ele começa a recitar, e eu achei muito bonito isso de... Ele recita uma parte, lê o texto novo. Recita uma parte, lê o texto novo. Né? E ela falando do que ela... Acho que foi nesse texto que ela fala que ela odiava o mundo, né? Odiava a todos. E é lindo quando ele fala, você não precisa odiar o mundo, pode só odiar a mim. Sabe? Você pode jogar em mim tudo isso. Pode jogar em mim. Por isso que o filme gira em torno de salvação. Não, acho que tem uma cena, não sei se a gente já passaria por ela, mas tem inclusive aquela cena que ela tá reclamando dele, tipo, por que você não tava na minha vida? Por que você não tava presente? Por que você não foi? Você não participou? E aí ele vira pra ela e fala, tá, mas quem que ia me querer na vida? Nossa, é muito bonito, mas ele fala assim, olha pra mim, quem ia me querer parte da vida? Sabe, tipo, e aí que a filha vai fazer o sanduíche. Tipo, então, primeira relação era barganha, segunda relação, agressividade, mas pode jogar em cima de mim, eu aguento. Terceira relação, já tem uma tentativa de afeto da filha. Então, novamente agressiva, novamente eu não tô nem aí. Que é exatamente quando ele fala, você não precisa odiar o mundo inteiro, odeia a mim. E aí ela começa ainda a se atacar, né, invalidar, joga o passado na cara de novo, ela fala, você me abandonou como lixo, né? Então, como ela se sente? Eu me senti um lixo por você ter feito isso, né? Eu lembro de você, quando eu era criança, levando ele na minha casa quando a minha mãe não estava lá, e fazendo um jantar para ele com uma carne. Olha a memória afetiva, olha essa memória. De você lembrar a carne, que era uma carne que era cara, que ele nunca tinha cozinhado para elas. Então, tipo, você fazia por ele algo que você não fez por mim como filha, e ainda me deixa, né? Me abandona. Pra estar com ele. E eu acho incrível, por isso que eu não entendi, nesse momento eu não entendi o pássaro, né? Eu não entendi o pássaro. E eu falava, que porra desse pássaro aparece logo nessa hora? Aí o pássaro aparece, o Charlie olha, fica feliz com o pássaro, sorri. A filha olha e ela tá serrando a bancada da cozinha com uma faca. De ódio ao olhar que ele cuidava do pássaro. Ali eu pensei, beleza, ela cuida do pássaro, ele tá cuidando do pássaro e ele não cuidou dela.
que porra é o pássaro, sabe? Você ficava tipo, mano... E aí tudo se intensifica. E quando ela faz o quê? Bota Zopidem na comida do pai pra ele tirar apagar. Tirar um cochilinho de, né, muito tempo. E... Daí chega o Thomas, quando a gente sabe a história dele, aí você vê que a Ellie é bizarra, manipuladora, e ela... Nossa, ela é muito rápida, mano, velho. é esquisitaça. E ela... Social. Transtorno de conduta, ainda não é Transtorno de conduta. Transtorno de personalidade só depois dos... Eu sei, mas aí, tipo, ficou assim, tipo... Você via, tipo, o germe, nascendo germe, assim... E é interessante nessa conversa, que vocês falam da conversa com o pai, é que quando a gente vai falar sobre essa questão de crenças, ou esquema de abandono, essas coisas, a gente fala que a melhor forma de você tratar é quando você ativa ele em sessão. Então você faz a pessoa entrar em contato com isso, então você para de racionalizar ou criar essas defesas argumentativas que você vai trazer, você só sente e fala o que você está sentindo. E é exatamente a conversa que ela tem com o pai. Que ela fala, você não mandava dinheiro, mas eu mandava. Mas você podia ter feito parte da minha vida, mas quem ia me querer perto? E tudo isso vai fazendo que ela, naquele momento, assim, não entre em contato 100%, né, mas as dores de você não estava ali, você não ajudou, você não esteve presente, nem financeiramente, não estive. E aí você vai, tipo, tá, então as argumentações que eu tinha pra basear esse abandono já... E Thomas, né, ele tinha problema com maconha e parou, e ela insistia e falava, se você não fumar, eu vou ligar a polícia e falar que você tentou me estuprar. E ele acaba fumando e ele começa a continuar fumando, que ele não consegue parar de fumar. Porque ele já tinha problema com isso. Nossa, eu fiquei muito puta aí. Ela começou a falar de... se você for embora, eu vou dar todos os últimos medicamentos do Zopidem pra ele vai morrer. E aí ele fica... Então, tipo, o quanto ela tá constantemente manipulando, e é o que ela faz sempre, né? Isso é completamente agressiva. E é o momento que a gente vê a Bíblia, que ele entra no quarto lá do marido, que tava destrancado, vê a Bíblia do marido, o que é do Alan, né? Abre, vê essas mensagens, Romanos 12 lá, de você se negar pra sempre. Então, o quanto, novamente, culpa. E aí ele fala do caso dele, culpa. Entra a ex-esposa do Charlie, culpa. O filme é culpa a todo momento. E tudo isso na quinta-feira, né? Isso tudo foi na quinta, ele já tá de cadeira de roda, a Liz leva na quarta. Então tudo vai girando em torno dessa culpa, né? Essa conversa da mãe com ele falando da culpa. E aí, né, pra mim, o auge, assim, do filme, ele começa... Tudo é muito bom, mas ele aparece aqui, né? Quando você tem a versão de todo mundo. Então tudo foi esclarecido de uma certa maneira. E o Charlie acolhe a todos. E ele continua mostrando que mesmo de toda essa violência, ele quer estar com a filha dele. Ele quer estar com ela. E a mãe, ela é um monstro, né? A mãe sempre... quando o Charlie fala, né, do dinheiro, a mãe falou assim... antes de saber, a mãe já fala, quanto que ele te ofereceu pra estar aqui, né? Você acha que eu ia acreditar que você viria por bondade? Né? Sempre martelando a filha. Tipo, você é ruim. Você é ruim. E aí tem aquele momento com a Liz foda, porque ele não ajudava, ele oferecia, mas ela recusava porque achava que ele não tinha, né? Então, o quanto... Nossa. Que a Liz... Não, aí ela que você não foi pistola. Não, porque... Por isso que eu falei que ele independeria um pouco do sistema de saúde, porque ele tinha acesso. Tudo bem que ele ia gastar toda a grana que ele tinha no tratamento dele, mas não era uma... Tipo, se ele fosse antes, ele gastaria menos e teria evitado a condição, né? Ou não teria chegado da forma crônica que ficou. Então... Essa cena foi muito bizarra, porque durante o filme todo eu ficava sempre pensando, mas Estados Unidos, né? Eu não sei quanto que ele ganha, então provavelmente ele não tem dinheiro. Aí ele foi oferecendo dinheiro pra filha e eu fui... Eu não sei se vocês juntaram as coisas, mas na hora que ele ofereceu dinheiro pra ela, eu achei que ele não tinha. Eu achei que ele tava mentindo. Eu achei que ele tava mentindo, dando um valor qualquer ali só pra convencer ela a ficar, porque ele tava nesse desespero. Aí depois, quando a mãe valida, quando todo mundo vai falando, não, você tem esse dinheiro guardado, e a Alice puta da vida, porque por que você não foi um tratamento, sabe? Porque quando meu caminhão quebrou, e ele tipo, mas eu ofereci pra pagar, mas sabe? eu não aceitei porque eu achei que você não tinha. Exato. Então, por isso que eu falo que esse filme é meio que um suicídio assistido, porque ele tinha as condições mínimas ali pra, pelo menos, prolongar a vida dele, sabe? Pra ter uma vida mais saudável, não sei, mas mais confortável ali. E ele escolheu não fazer nada disso.
Foda. Esse termo suicídio assistido pro filme pra mim foi tipo, porque é exatamente isso, eu não tinha pensado dessa forma. Tipo, é literalmente suicídio assistido. Pra mim é uma ótima definição do filme. E... Por que que eu acho que essa cena é o principal? É porque é onde as coisas já vão se resolvendo. Então, por mais que a mãe apareça só nesse dia e não apareça mais depois, eles apresentam um vínculo ali. Né? Eles ficam juntos, eles falam da viagem pra praia, né? Eles vão falando sobre... Ele fala, você tem saudade, eu aposto que você tem saudade da minha minha comida. comida. Eu acho que é legal porque mostra que apesar de toda essa turbulência aí na relação entre os três, né, entre a filha e os pais, principalmente entre os dois, depois de tudo que passou, né, entre o pai, entre o Charlie e a ex-esposa dele, tem um carinho ainda, né, tipo, depois que a situação meio que vai se resolvendo, que ela fala por que ela isolou a filha, que ele fala por que ele se sentiu incomodado, ele se aproxima, ela até senta do lado dele, né, fica sentada no colo dele, tipo, encostada nele, você percebe que tem um afeto ainda ali. E isso é muito foda, porque essa é a grande questão. Poderia ter sido diferente se esses afetos tivessem sido trabalhados, entende? Claro que a ideia do filme era não ter trabalhado exatamente pra trazer isso, mas de que é muito louco, porque não é que ele deixou de amar ela. Ele, na minha visão, ele nunca deixou de amar a ex-mulher dele. A grande questão ele tinha esse vínculo com ela, mas ele tinha a libido e o amor também, e a libido principalmente, pro Alan, o nome dele, né? E essa é uma grande questão de que eles não se separaram por falta de amor. Não é que ele não gostava dela. Nessa cena você vê muito claramente o quanto que ele gostava daquela mulher, o quanto que ele se dava bem, o quanto que ele sentiu falta de estar junto, né? Você via que era tudo muito positivo. E aí eu fiquei tipo, cara, que bosta, né? Mas eu acho que é interessante porque como a gente não sabe realmente a sexualidade dele, o que era antes, o quanto é uma pessoa que é bi, mas se apaixonou por um cara, Exato. ou quanto ele era uma pessoa que era gay e foi reprimindo tudo isso. Exato. E foi aquela lógica, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter isso. E ali foi o único momento em que ele realmente se apaixonou por um cara e falou, não, vale a pena. É isso. Mas a gente não tem essa versão ali, né? Pra saber o quanto... quão grave, quão difícil era estar naquele casamento pra ele, né? Se foi só uma traição, porque sim, ou se foi, tipo, eu não aguento mais. Não, mas eu acho que era difícil, mas essa que é a grande questão, era difícil desse ponto de vista de ele não se sentir um ser humano completo ali, mas de que ele tinha uma relação muito positiva com ela, que poderia ser uma relação de amizade. Entende? E por que eu tô falando isso? Porque eu tava vendo esses dias uma matéria sobre um casal de amigos que resolveu ter filho. Então eles eram um homem e uma mulher, que são amigos há muitos e muitos e muitos anos. E são amigos... porque é laboratório, né? São amigos há muitos e muitos anos. E os dois viveram relacionamentos que não deram certo e etc. E eles sempre tiveram muita vontade de ter filho. E eles resolveram ter um filho juntos. E é isso, ela falou, a gente só se relacionou intimamente essa única vez que a gente tem a nossa filha. E a gente cria ela como dois amigos, porque nós somos melhores amigos, desde sempre. Esquisito, mas ok. Assim, não está errado. Eu não acho que tá não errado. Lei nem moralidade. Mas eu acho que é uma experiência que vai ser interessante pra acompanhar o lado da filha e como é que é o desenvolvimento afetivo dela. Porque o relacionamento de dois amigos é diferente do relacionamento de dois parceiros, enfim, namorados. Mas isso eu achei muito legal, porque eles... Aí eu não entendi ainda se eles moram juntos ou não. Isso não ficou claro na matéria, né? E eu também não fui atrás. Mas de que eles se relacionam com uma sinceridade que é brutal. É a sinceridade da amizade. Então é uma sinceridade de amizade de anos e anos, e que eles estão juntos exatamente para ter essa família, para criar esse ser humaninho aí que eles produziram, entende? Mas eu acho isso meio bizarro, porque eu acho que isso é um sintoma moderno das pessoas acharem que parceiro romântico é uma coisa, amizade é outra. Então, sim, eu concordo. Quando o relacionamento, tipo, a amizade em si, ela é, tipo, fisiologicamente, até em termos de resposta corporal, ela é meio que um ensaio. Sim. E para algumas pessoas você vai dar certo, e aí você pode ter um relacionamento romântico, mas a ideia é, o relacionamento romântico saudável nada mais é do que uma amizade, tipo,
aumentada, assim. Concordo, mas aí que tá. Isso, por que eu achei legal? Porque eles não conseguiram, essas duas pessoas não conseguiram vingar esses relacionamentos amorosos, e eu acho que, não fala na matéria, obviamente, mas eu acho que exatamente, existia a amizade, tentou um relacionamento romântico, não deu certo, com várias outras pessoas. Até que chegou um momento da vida que eles falaram, mano, não tem. É a famosa aposta do Chandler e da Mônica, né? Se não der certo até os 40, a gente fica junto. E foi muito isso, tipo, se não der certo... e ela falou que foi um dia, tipo, eles trocando ideia, e ela falou, puta, queria muito ter filho. E aí, tipo, eu também sempre quis, né? Voltaram a conversar disso, e ela ficou, tipo, por que não? Então, viu? Eu acho que ninguém precisa namorar pra morar junto, ter filho, isso daí é concepção passada. Não acordo. Exato. Como que é o nome daquilo? Títulos não significam nada. O combinado não sai caro. Combinado não sai caro, exatamente. O inconsciente tá se divertindo. Mas tem um contrato que tem que assinar, né? Pra quê? Aí sai caro. Pra que complicar? Esse povo que busca mais conforto psicológico do que conforto físico. Zolpidem. Mas eu acho legal, até essa questão, essa quinta-feira aí, que eu acho que é onde os conflitos afetivos, entre aspas, se resolvem. Começam a ser resolvidos. Exato. Começa a ser ditos. Né? É que é o primeiro passo, né? Você entender que o problema existe. Mas eu acho legal justamente porque a partir desse momento a compulsão alimentar dele perde o foco. É verdade. Não, porque é nesse momento que ele começa a comer a pizza loucamente. Na quinta-feira? Na quinta-feira, mas por quê? Pensa que as coisas começaram a ser ditas, né? Só que ali ele perde a Liz. Né? Ali ela fica putaça, vai embora, não sabe se volta. Então as coisas estavam indo bem de uma certa maneira, mas aí a filha vai embora também, putaça. E aí a mãe, no final, eles acabam brigando também, vai embora, putaça. E aí o único vínculo ainda que tinha era o Dan. Aí ele tava esperando e vê com repulsa. Aí ele perde. Aí ele perde o controle. E aí que ele começa a comer de forma compulsiva, porque ele perde tudo ao mesmo tempo. Em todo lugar. Ao mesmo tempo. Ele perde tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Filmception. E tanto que o Thomas também aparece aí depois, que ele já comeu e vomitou. E aí ele vai peitando o Thomas. E perde o Thomas também, né? E perde o Thomas também. Ele fala, eu acho você nojento sim. Quando ele fala da própria sexualidade, ele sente nojo, né? Não, é porque o Thomas chega já com o livrinho, né? Com essa passagem, né? Não, eu entendi o que eu vou fazer pra te ajudar. Passagem, já chega com o livro do marido dele. Então, mas que ele fala, tá circulado. Cleptomaníaco, caralho. E ele rouba chega, a igreja e Bíblia. É tipo, focado em coisa religiosa. Ele chega... Cleptomaníaco religioso. Que na realidade ele é só inglês, você não tá entendendo? Mas ele chega já falando, não, porque eu entendi o que eu preciso fazer pra te salvar. É essa passagem, você precisa renunciar à carne. Quando você renunciar à carne, e aí começa. E aí o Charlie já tava puto e fica mais. Ele, não, então você acha que eu sou assim? E começa a jogar peitando na parede. Mas isso que é interessante, porque por mais que aquilo ele interprete como violência, não interprete, mas é uma violência, né? Porque o que ele fala é a argumentação que crente faz muitas vezes, que é ele se matou porque ele para se salvar. Não foi pra se salvar. Que ele se matou e ele foi condenado, ele não foi salvo porque ele escolheu estar com você do que renunciar aos próprios desejos. E a sua forma de ser salvo, então, é você renunciar, é fazer o que ele não foi capaz de fazer. E o Charlie, por mais que ele veja aquilo como ofensa, ele vai assertivamente. Ele vai falando, e ele começa a falar das experiências sexuais dele, e não, nem de forma explícita, mas de quanto eles se amavam, ele vai, não, para de falar sobre isso, sabe? E aí ele vai com a cadeirinha de roda assim, né, na direção dele, e falando, você acha que o meu amor era nojento? Sabe, a gente se amava. E ele vai peitando isso. E perguntar, você sente nojo de mim? Você sente nojo? Aí ele vai e fala que ele sente nojo. E ele conta E ele conta que a Ellie gravou as mensagens, encontrou os pais, mandou isso pra ele. Na minha interpretação, aquilo era uma forma de agredi-lo. Só que deu certo pra ele, né? Porque os pais falaram, é só dinheiro, pode voltar. E ele ia voltar pra lá, e como última ação era salvar o Charlie. E o Charlie, nossa, minha filha salvou o Thomas, né? E não que minha filha gravou uma conversa pessoal e mandou pra... Não, ele salvou o Thomas, olha como ela é incrível, né? Sempre olhando pra parte mais positiva. E ele vai martelando ele, mostrando que o amor dele era válido, eles se amavam, não era algo nojento, era pecaminoso. E
o Thomas não entende, né? E se eu não me engano, ele até leva a Bíblia do Alan, né? Tipo, ele vai com ela, ele vai Não com a Bíblia sei. do Acho Alan. que ele vai. E o Charlie não se incomoda com isso. Então, o quanto uma culpa ali foi expressada, foi, entre aspas, resolvida, Charlie acolhe de qualquer forma aquilo, se resolveu essa. No dia seguinte, que eu acho que é interessante, que é o dia que ele já tava mais foda-se, né, de tudo isso, é quando ele dá aula com a câmera aberta. Não, Ele primeiro ele leu as redações que o pessoal mandou. Na Ele compulsão manda, alimentar lá, e quando Ele tava no manda aquela foda-se, ele manda, mensagem. já seja sincero, e foda-se a faculdade, nada importa. Mas aí no dia seguinte ele manda não, né? Ele entra na sala de chat e começa a ler, né? E ele fala, fulano de tal, você escreveu tal coisa. Aí ele dá risada, fala, verdade, faz sentido. Tipo, e é esse movimento mesmo, a galera falando, foda-se essa aula, eu queria estar fazendo outra coisa. E ele, tipo, é isso mesmo, é isso que você devia fazer. Ele vai acolhendo todo mundo, sabe? Todo mundo vai falar, pô, gostei do que você escreveu. O cara falou, essa aula é uma bosta. E ele falou, não, legal, realmente, talvez seja uma bosta mesmo. E vai acolhendo, até o momento que ele tem essa revelação, né? Ele falou, então, vocês foram sinceros comigo, então agora eu vou ser sincero com vocês. E aí ele abre a câmera, e é legal porque eu achei que ele fosse só mostrar o rosto dele. E mostrando só o rosto dele, tipo, dá pra você ver que ele é uma pessoa acima do peso, mas não dá pra se entender a situação dele, dimensão, né? Conferência. O centro de gravidade. Não, pai. Não, mas isso é interessante, esse centro de gravidade, porque fizeram uma análise lá de filmagem e Ele tá sempre no centro. Ele é o centro de gravidade do filme inteiro. Então a câmera tá sempre colocando ele na mesma posição e quem gira são as pessoas. Então eles falam, o diretor falou, é como se ele fosse o sol ali e as pessoas vão em volta dele, né? Orbitam ele. Mas é realmente isso. E é justamente isso, né? Tipo, eu achei que ele fosse mostrar só o rosto. E no rosto, tipo, dá pra você ter uma noção de que ele tá acima do peso, mas você não entende a gravidade. Ele não tava com um respiradorzinho, por exemplo, então não dava pra você perceber que era uma condição e tal. Mas não, ele mostra o rosto, depois ele tira a câmera e ele mostra o corpo inteiro, sabe? Tipo, ele mostra tudo que tá acontecendo. Ele mostra o sofá, ele coloca do lado, assim, pra mostrar o tamanho dele e tal. E aí os alunos começam, né? Tipo, um começa a tirar foto, outro começa a dar risada, outro... Adolescentes são totais. E aí ele joga o computador, né? Foda-se. Ele quebra o computador. Ele vira e fala, é isso daqui e pronto, joga pra trás. Eu acho interessante isso, porque ele exigiu... Que você falou a questão de não ser funcional. Pra mim, ele é funcionalíssimo na condição dele. Só que ele se escondia por culpa. Só que aí o que ele talvez perceba? Que ele exigia que o outro fosse sincero, mas ele não era. E sinceridade, né, vem a raiz da palavra, que é sincera, né, que é sem a máscara. E quando ele se mostra, é sem a máscara, né? Então ali ele estava sendo sincero com todos. E eu acho que é muito interessante nesse dia, que é o último dia do filme. É a sexta, né? A Liz volta, né, mesmo... do que tinha acontecido. Ela expressa essa angústia, né, de vê-lo morrendo, e ela fala, você tá me fazendo passar de novo pelo que eu vi com o meu irmão, ele definhando, ele não comendo, que ela tinha que insistir pra ele comer a mínima coisa, ele não comia até ele se matar. Tipo, então, olha o quanto você não se cuidar, você também não lidar com a sua culpa, né, faz com que fira os outros. O quanto o Charlie também reproduz o que todo mundo tá fazendo ali. Por isso que ele também não é inocente, não é nada disso. Porque ele tá machucando ela pra caraca fazendo isso. E ela fala, não foi você que teve que reconhecer o corpo, né? E aí ele fala, eu não era considerado família. Tipo, eu era casado com ele. E eu não era considerado família. E aí entra Por isso que eu acho que é interessante isso, o diretor ter colocado isso no último dia dele. Ela fala exatamente essa palavra. Eu não acredito que uma palavra... Não, uma frase, né? Cara, que palavra grande. Eu não acredito... Por isso que ela fala essa palavra. É uma palavra muito importante. Eu. Mas é importante, é todo o sentido de selfie. Exato. Podia falar só selfie, é melhor ainda. Eu não acredito que uma pessoa possa salvar a outra. Ela fala exatamente essa frase no último dia. E ele fala, não pode, a minha filha salvou o Thomas. E ele conta aquilo e ela fica tipo, nada a ver. E aí entra a grande questão, do filme. A Ellie entra puta na casa, só que quando ela abre a porta, tem sol lá fora, pela primeira vez, né? Então ilumina a casa, que era sempre escura e fica claro ali.
Ele começa a martelar, tipo, tio, eu fui reprovada, você quer me fuder. Então, novamente, olha aí você fazendo merda porque você é um merda. E eu pensei que você ia abrir antes. Mas você leu, ela não preciso ler. Você que vai escrever, eu só quero a nota. E conforme ele insiste pra ela, e mesmo, sabe? Porque nesse dia, na verdade, ele já tava passando mal, né, nesse momento. Assim, ele já sabia que ali acabou. E você, naquele desespero, a gente fica naquele desespero. Quando ela entra, ele tá tipo pálido já, sabe? Suando frio. Ah, nossa, não, é melhor ainda. Que a Liz chega, faz os exames nele e ela percebe que acabou. Tipo, você precisa ir pro hospital agora. E ele vai se recusando aí, né? E quando ela entra, Exato, aí quando ele falou, não, que a Ellie salvou o Thomas, ela já acha vê que ele tá delirando, né? E aí é quando ela chega e... O que tá acontecendo, né? Tipo, com essa porra aí que não tava falando, não sei lá o quê. E aí ela fala que ele tava morrendo. E ela não me importa se ele vai morrer ou não. Eu só quero tirar minha nota, passar de ano, sei lá o quê. E o Charlie pede pra conversar com ela sozinho. E a Liz sabe que aquele momento era o último momento dele, né? E eu acho muito bonito que ela sai né? Então tá aquela luz entrando, então ele fica mais pálido ainda, né? Fica muito mais com a sensação de tá morrendo. De que ela olha pra ele a última vez e fala, eu vou te esperar lá embaixo. No inferno, mentira. Caralho. Tipo, que a gente vai se ver daqui a pouco, né? E a filha martelando ele, e você sabe, mano, ele vai morrer a qualquer momento, essa porra não para de xingar o próprio pai, caralho, dá um abraço e fala, Deus. Desespero, velho. E ele lê, só lê. E a redação que ele escreveu foi exatamente a redação que ela escreveu, que era o texto que ele lia, né, para se recuperar. E a gente entende que é um texto que ela escreveu na 8ª série, e que ele achou que era o melhor texto de todos, porque foi um texto que foi sincero, falando, esse livro é uma bosta, mas que é uma merda. E constantemente o texto falava sobre que o autor queria nos salvar da tristeza dele, né? Do livro ser ruim em outros capítulos. A história do Moby Dick, não sei se vocês já leram, mas a história do Moby Dick é bem essa, né? O Wahhabi, ele desconta toda a frustração da vida dele na baleia. Então, é uma busca interminável, porque aquela baleia é metafórica. Tipo, imagina que alguém quer matar todos os problemas da vida dele, ele nunca vai conseguir. Mas é o que a filha fazia com Exato. ele. E essa é a grande foda, sacada, né? Porque quando ele começa a passar cada vez, ficar pior, né? E ela começa a ler, mas ela vai embora e ela para na porta e tá tudo claro. E ele pede pra ela ler, que ela começa a falar da baleia, quando ele começa a tentar levantar sozinho, né? Sem, tipo... sem um andador e sem nada. E aquilo que ele não conseguiu fazer no início, que era levantar para se aproximar da filha, ele consegue fazer ali. Então tudo que você falou, aquilo como ser uma analogia, né? Quando ela fala da baleia, é quando ele fica em pé, né? E é interessante que a câmera ela fica tipo em diagonal, assim. Então é quadrado, então ele ocupa todo o espaço, e em diagonal dá a sensação dele ser maior ainda do que ele é. E ele vai andando passo a passo em direção à filha. Só que o que acontece? Ela também anda em direção a ele. Então, o afeto, né, ou uma relação não é unilateral. Não tem como uma pessoa se aproximar enquanto o outro não faz nada, né? São os dois fazendo aquilo. E o que eu acho que é o melhor de tudo isso, né? É que a filha salvou ele salvou a filha, e porque eu vejo ele tentando fazer tudo aquilo que o marido dele acreditava, né, na possível salvação. E ele sendo a fonte, o centro da salvação de todas as pessoas, né? Mas ao mesmo tempo que ele trabalhava para conseguir com que todos não se sentissem pior ainda, né? Que ele fosse só gentil, ele foi resolvendo a própria angústia também. E o fim do filme ele é maravilhoso, né? Então você tem toda uma questão estética. Da iluminação, a primeira vez que a casa tá clara, a primeira vez que lá fora até não tem sol, é a primeira vez que a filha se aproxima dele, e tipo, eles só se olham, sorriem. E tem aqueles flashbacks. Não, tem os flashbacks também, né? Dele andando na praia, que foi aquela memória que eles resgataram com a filha. A última viagem, a última vez que ele foi pra praia. E o filme acaba de forma linda, né? Porque tipo, ele leve, ele subindo, tudo claro, e a praia. E a filha chorando. Tipo, e eles só se olham, sorriem, como se aquilo tivesse sido resolvido. Então, a salvação. Mas não é bonito, porque é a primeira vez que a filha chora.
Então, tipo, que aí você E chama ele de pai. que vê o desespero dela, do tipo, não morre. Mas essa, eu não sei se, mas essa cena antes, quando cai a ficha na filha, né, quando a Liz fala, olha, ele não tem solução, ela já entra num processinho, tipo, não, mas não dá pra chamar o hospital, não dá pra ligar, não, leva ele, chama o médico, dá um remédio pra ele. Tipo, é nessa hora que você percebe que todos os muros que ela colocou, ela mesma derruba, porque ela fala, não, eu quero manter, sabe? Eu quero manter esse vínculo, mesmo que seja um negócio bizarro. Então, tem todo um afeto da parte dela que ela escondeu todo o filme, mas naquela hora que ela percebe que, tipo, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Exato, abre a torneira. Ela entra num desespero de, não, o que dá pra fazer? Não, mantém. E ela usa a desculpa, né? A desculpa é a redação, eu preciso passar de ano, né? Mas a angústia dela é perder o pai, não é a redação. E o que ele fez, todos esses dias aqui, o que ele fez ali foi ter salvado a filha. Porque se ela não tivesse passado por esse processo, imagina como que ela seria no futuramente, né? Então é como se a angústia principal, o trauma principal que repercutiu em todo o processo violento de adoecimento dela fosse resolvido ali no último ato dele de vida. Então, quando ele grita, né, que eu até esqueci de falar disso, que no dia anterior ele grita pra esposa, quando era a última que tava em casa, tava indo embora, que ele queria manter essa relação, tipo, eu preciso saber que eu fiz uma única coisa certa na minha vida. E foi ali que eu fiz... Comecei a chorar, porque a cena não tem corte, né? Então, tipo, tá filmando a mãe vai embora, e a câmera vai se afastando, ele vai girando, e ele olha, né, fazendo assim, eu voltava pra essa cena, então às vezes eu voltava e chorava. Tipo, era o gatilho, tá ligado? Ligou o interruptor, eu voltava. E ele consegue. Então, ele vê ali que ele fez a única coisa, entre aspas, né? A única coisa certa da vida dele. Porra, meu casamento, não consegui salvar o meu marido. O sintoma de culpa e sintomas depressivos que ele tem gera que ele entre um estado de obesidade mórbida. Ele desistiu de si, desistiu da vida, ele tá foda-se pra si. Ele só quer recuperar a única coisa que ele acha que ele pode, que é um contato mínimo com a filha. E ali por isso que eu acho que porque ele termina um filme que eu acho de uma forma maravilhosa como acaba o La La Land. Vocês chegaram a assistir? Não. Puta spoiler, desculpa, se fuderam. Mas É antigo, pra falar. o La La Land acaba com simplesmente os dois personagens principais se olhando e fazendo assim. Só que isso é muito forte pra quem viu todo o filme. É um filme muito, sabe, porrada. E é lindo, porque você vê que as coisas não deram certo. No sentido, nossa, fim feliz. Ele fez bariátrica, ele se salvou, a filha virou médica e fez a bariátrica do próprio pai, sabe? Nossa. Tipo, não é tipo, uau, Disney. É real. Deu pra fazer o que foi possível. Eu gostei desse final justamente por isso, porque ele é cru, né? Ele é como a vida é, sabe? As coisas não dão certo do jeito que você queria, não fica todo mundo feliz no final, mas tem uma certa solução, né? Tem uma liberação aí na forma como ele consegue fazer isso, né? De ajudar a filha, mesmo que seja no último suspiro dele. Mas pelo amor de Deus, não quero vincular... É que fica parecendo que a solução tá vinculada à morte. Não. Não foi isso que eu falei, não foi solucionado. Tipo, não foi resolvidos todos os problemas, né? O que foi resolvido ali foi a sensação de ter feito uma coisa que importa na vida dele, alguma coisa certa na vida dele. Mas que não tem relação com a morte dele. Não tem relação com a morte. Não. Tá? Ele não era um cara saudável, não é a melhor forma de se resolver problemas. O suicídio não é solução. Não é solução, às vezes é a resposta. Mentira que a gente suicídio não é solução. Suicídio não é a solução. Aí que tá, se as pessoas tivessem topado conversar, né? Se a igreja não fosse tão opressora da sexualidade do marido, se a ex-esposa tivesse topado conversar também em relação a isso, tudo isso não seria necessário. Eu acho, isso é uma sacada que eu achei genial do filme, que é tipo, se a vida não fosse a vida, tudo teria dado certo, sabe? Tipo, as coisas não dão certo. E a ideia é justamente lidar com as coisas que dão errado. Então, essa é a grande questão. Se tivessem lidado... Não, mas a forma... Eu acho que eles lidaram da melhor forma que eles puderam lidar dentro do contexto deles. Com as condições que foram dadas, aquilo era o que dava pra fazer. O que eu lembro muito da aula, que fica martelando assim, que tinha uma frase muito... Eu não vou conseguir reproduzir. Mas o professor, ele falava de... Quando uma pessoa chega pra você, obesidade mórbida, o cara, perdeu o marido, começou a comer de forma compulsiva.
Ou uma outra pessoa chega pra você, sempre que ele tá frustrado, ele é mega agressivo. A pessoa chega pra você e é uma pessoa que só abaixa a cabeça. Você tem que entender que aquilo foi o melhor que ela pôde fazer pra sobreviver. E é o que funcionou. E é o que funcionou, por isso que mantém. Então, não é passar a mão na cabeça, não é falar que não tem problema, mas é entender. Então, aquele contexto chegou ali, pensa... Porque cada um resolveu da forma que era possível. A mãe fez merda? Fez, mas ela sentia muita culpa. Ela se sentia abandonada também. Qual que é o processo? Então, ela demonstra constantemente o preconceito contra o homossexual. Então, eu tive que explicar pros outros que meu marido me deixou por outro homem. Então, e daí? Sabe, tipo, você pode ter a dor do término, mas só porque é outro homem é pior. Se fosse outra mulher, beleza. Então, você tem todo um preconceito de vivências de cada um, que vai intensificando todos os sintomas deles, né? E eles vão lidando da forma que conseguem. Tudo isso seria resolvido com uma coisa chamada terapia. Mas eles resolveram da melhor forma que puderam. Então, não sei por que eu tô falando disso, já me perdi. Só por causa do suicídio. Ah, beleza. Não façam. Procurem ajuda. Procurem ajuda, Conversa. liga pra nós, manda mensagem. É mais um episódio que a gente vai pôr o número do Centro da Valorização da Vida no comentário, não, no card, descrição. na descrição. Então, voltando, eu lembrei, o fim de La La Land com esse fim, que não foi como a gente queria, não foi o ideal, não foi o melhor, mas foi o possível. É o que deu. É o que deu pra ser feito. E que bom que deu pra fazer pelo menos isso. Então, pelo menos a gente teve um momento de vínculo, um momento em que você me viu como um pai, um momento que eu vi você como uma filha que tá respondendo ao vínculo e que eu sinto ou sei de que todos esses comportamentos mais disruptivos, esses comportamentos mais agressivos, a partir de agora tendem a diminuir. Acabar. Então, naquele último momento, um salva o outro. Então, por isso que eu vejo esse filme como uma questão de salvação. Não no sentido espiritual, mas no sentido de que a relação, quando dedicada, não que aquilo fosse uma relação saudável também, né? Mas quando há essa dedicação, quando há esse acolhimento, quando há conversa, um pode salvar o outro. Não justifica relacionamentos abusivos, tá bom? Não justifica, mas que há salvação. Então, o tema do filme onde não existe, não dá, não precisa, ele não quer, mas era aquilo. Eu acho que no final eu lembro do que o Brandon Fraser fala quando ele ganha o Globo de Ouro, acho, pelo filme. Ele fala que o filme é sobre esperança. Tipo, se ele naquela situação familiar pode ter esperança, então qualquer pessoa pode. Eu acho que é isso. Com essa linda filme frase. Maravilhoso. Eu ainda prefiro o da semana passada, mas esse filme é maravilhoso. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Então, se vocês ainda não viram A Baleia e resolveram tomar vários spoilers, ainda assim vale a pena assistir, porque ele é um puta filmaço. Vence nações todas. Como no filme, como no episódio anterior sobre o Tudo em Todo Lugar, o tempo todo. Ao mesmo tempo. Meu Deus. Eu sempre erro. Tudo É porque tudo. eu penso na frase, no título em inglês. Everything, Everywhere, All at Once. All at Once. E aí, da mesma forma como naquele filme, coloquem nos comentários em qual momento vocês choraram. Que momento vocês choraram? Eu chorei no... Porque eu quero saber que eu fiz uma coisa certa na minha vida toda. Eu não Ele tá chorei. com o dedinho assim. Eu não E sei. no final, com a filha. Eu não chorei. No final eu fiquei com, tipo, os olhos molhados, mas não chegou a chorar. Cuspi no próprio olho, né? Aham. Eu não choro, eu cuspo Eu no meu. pinguei o colírio, assim. Eu acho que o momento que eu chorei... Eu não lembro. O filme inteiro, Juliana, a gente sabe. Eu chorei assim, não muito, não Bem play, chorei até o compulsivamente. crédito. Mas assim, dos momentos mais angustiantes que eu lembro que, tipo, voltei a chorar é na hora da compulsão dele. Ali eu chorei. Ali eu tive que parar, chorar, voltar. Então foi difícil. Isso acho que não foi o primeiro. Enfim. Então, isso aí. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Deixa aí o like, ativa o sininho. Comentário, se odiou o filme, odiou a gente, comenta também. O Se inscreve no algoritmo canal. gosta. Se inscreve no canal. Se tá ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas aí pra nós. Se E é for 1, isso. 2, 3 ou 4, não dá. Só dá 5. Se não quiser dar 5, nem tente. Nem fala. É 5 ou 0, É tá? 5 ou nem faça nada. 5 só passa. Tá bom? Até a próxima, pessoal.